Gente, eu sou Felipe Vieira. Eu sou Felipe Silveira. Ixi, mais conhecido como... Agora é Felipe Vieira. Felipe Silveira. Mais conhecido como Berço. E você... Com Felipe. Com Felipe. Bem-vindo. Que honra hoje aqui. Felipe Silveira é cofundador do Moe Studios. Moe Studios. Como você letra aí? M-O... M-O-W-E. M-O-W-E. O cara é do Rio. Já peguei aqui o E. M-O-W-E.com.br ou não? Não, Moe.studio. Moe.studio? Moe, agora ficou confuso. Moe.studio, que trabalha com o mercado internacional. Ele é brasileiro, obviamente, né? Tem um sócio chamado Raf Mars, que depois, talvez, não sei, novidades aqui no canal. E ele trabalha pra Google, pra Pepsi, C&A, Pfizer, é isso? Uma galerinha aí. Uma galerinha aí, só trabalho gringo. Também. Então se liga só no trabalho agora da Moe, ou Moe Studios, aqui no canal Vida de Motion. Bom, gente, o cara, ele é professor também de motion design, inclusive ele fez o curso com o meu amigo Pedro Aquino, que é outro carioca, que é o Fala Rapaziada do After Effects. Que é o Pedro Aquino FX. Que já é batizado, né, cara? Virou meme. De After Effects. Pedro Aquino, que talvez seja o cara, eu acho que é o primeiro cara que falou de motion na internet. Então, palmas pra ele, porque ele é o pioneiro. Certo? E tem o curso de UX Design, esse cara aqui, que ele... UX Design, olha só. Então ele é professor também como eu. Chama Felipe também como eu. Faz motion também como eu. Só sucesso. Ele não me come, mas... Então hoje, vamos entender como esse carioca aqui... Esse carioca aqui, ele trabalha... Você mora no sul de Minas hoje, né? Agora eu tô no sul de Minas. Ele é carioca, faz motion, mora no sul de Minas e atende o mercado internacional, certo? Exatamente. Então conta aí o Felipinho Silveira com... um novinho lá, como que funciona a sua ideia de ir pro design, pro motion? Como é que começou? Como começou? Cara, basicamente assim, eu sempre fui frustrado em videogame, computador, essas paradas, tipo, sei lá, ganhei pro Mega Drive com 4 anos e aí não parou até hoje. Só não tô agora porque a gente tá na entrevista, senão eu estaria jogando também. Mas, cara, então assim, eu sabia que eu queria trabalhar uma parada no computador, não sabia o que era. Meus pais sempre viram, tipo, que eu queria mexer com computador e tal. No colégio cheguei a fazer um curso de web design, sem saber o que era direito. Todo mundo que é motion começa com web design. Bicho, que eu achei que era moda da época. Achei que na época, tipo, web design era moda. Isso anos 90, anos 2000? 2000, né? Início 2000, 2000. Aí eu cheguei a fazer um curso de 3D também, de 3D Max. 3D Max também era moda. Isso no segundo ano do colégio, segundo ano do ensino médio. Então, tipo assim, só pra entender o que era. Mas eu fui começar a fazer mais, assim, a tentar procurar mais o motion, na verdade, porque eu praticava parkour, tipo, lá nos meus 16 anos. Parkour. E aí, aquele negócio... Exatamente. E aí a gente, gravava vídeo, naquela época tava surgindo no YouTube, tava surgindo o parkour no Brasil, não tinha ainda muito conteúdo. Então a gente gravava vídeo, compartilhava, a galera do Rio compartilhava com São Paulo, compartilhava com Brasília. E, eu queria trazer uma parada mais no meu vídeo, né, não só a edição. Eu comecei exatamente a usar aí 3D Max, procurar o After pra incrementar os vídeos de parkour, ficar uma parada mais... que maneiro. Assim. E foi meio que onde eu comecei a trabalhar essa parte do motion. Aí na hora de escolher a faculdade e tal, eu acabei indo pra design mesmo. Qual faculdade você fez? Então, eu descobri que tinha uma parada chamada design de mídia digital. Design de mídia digital. Isso lá na PUC do Rio, porque normalmente você tem design de produto, design gráfico. Design gráfico. E aí na PUC do Rio tinha esses, mais moda, só que moda já não combina muito comigo. E aí design de mídia digital foi o que eu escolhi fazer, mas na hora que eu entrei, eu tinha uma vibe também de computação gráfica. Que eu falei, vim da parte de games também. Não tem uma faculdade hoje em dia que
assim, falando de faculdade, Aham. que chegue perto do motion em computação gráfica, até hoje. Não, uma faculdade, tipo, né, ensino superior, no De Brasil, computação pelo menos. gráfica eu nunca vi algo. Não, assim. não. Então, assim, normalmente a galera acaba, se ela não vai ser autodidata, se ela vai à faculdade, ela vai procurar o design gráfico, uma coisa Viu? assim mais pro design, mais pra, às vezes até publicidade, ou cinema, assim. No final, você pegar o background da galera de motion, cara, o pessoal vem de tudo que é lugar. Não tem uma, né, específico assim, faculdade de motion design. Não, Ou não. computação No gráfica. Brasil não. Lá fora você tem umas paradas. Tem a Vancouver Film School. Tem a né, Vancouver tem School, Hyper Island. Hyper Island, que é na Suécia, que é É, muito você bom. tem umas paradas assim. Mas então, aí eu fui pra lá, entrando com essa ideia. No final, acabei que o projeto final da faculdade foi um mapping. Você fez um map? Olha, que legal. Eu fiz um mapping de projeto final da faculdade. E aí eu fui estudar a porra do mapping, estudar After Effects. Na época eu fiz 3D com 3D Max pra usar no mapping. que Eu queria, na verdade, era projetar num prédio histórico na PUC, não sei o que, só que eu descobri que precisava de grana. O lugar projetou, acho que você sabe um pouco sobre isso. Sim, né? sim. E aí eu resolvi fazer o quê? Fiz uma maquete do prédio, então ainda fui fazer maquete pra depois fazer a projeção, projetei com um projetorzinho mesmo, normal, de parede. Deu certo. Depois disso comecei a ver que, tipo, pô, essa parada de animação é maneira. Faculdade valeu a pena pra você? Você Cara, faria de novo? Cara, sim, acho que vale, mas não pensando que você vai sair dali como o melhor naquela ferramenta. Sim. Ignora que você vai, tipo, não pensar, vou na faculdade pra ser melhor, tipo, do Illustrator, do Photoshop, do After Effects. Não, esquece. Mas, cara, o que é legal, uma coisa que eu aprendi muito na faculdade, e era uma coisa muito chata na época, mas hoje em dia eu vejo que era muito bom, todo período a gente tinha uma parada chamada projeto. E aí a gente tinha que fazer um projeto e tal, apresentar essa parada, e era um saco. Só que hoje em dia, cada vez que eu vou apresentar, eu fico lembrando dessa parada, sabe? Tipo, de pensar processo, definir um processo, criar esse projeto, pensar, tirar ideia e tal, mostrar isso pra entregar às pessoas de uma maneira que a pessoa entenda e veja valor naquilo ali. Tipo, essa parte faz uma diferença muito grande. E fora os contatos também, né? Tipo, as amizades que você faz. Network, assim, né, do pessoal. Tanto com os professores também, quanto com seus colegas, assim, eu acho que isso, você não pode pensar na faculdade como vou sair de lá um mestre do After Effects. Cara, Porra. não, esquece. Eu curti muito esse lance do network que você acabou de comentar e você falou que você apresenta hoje em dia ideias para empresas, né? Então você lembra dessa parte da faculdade como se Sim, fosse entregar o trabalho pro cliente, te vai, pô, mostrar, não é só tipo, toma aqui o vídeo, né, pô, não. Tem uma historinha Você por tem trás. que mostrar, pô, o trabalho que você fez ali, o pensamento por trás da parada, como é que você chegou naquele negócio, que é resultado. Não é só tipo, toma aí e me fala o que achou. Caraca. O famoso me fala o que achou. Você fez PUC Hill. E como foi o lance de você ir pra Barcelona? Porque teve um lance que você estudou Sim, em Barcelona, que é a cidade lá das Olimpíadas de, Irado. sei lá, que é irada a cidade, né? Irado. Que cidade das artes também, né? E Cidade você foi da porra fazer... toda, cara, é irado. Da porra toda? Irado. Você foi estudar motion em Barcelona, que eu nunca ouvi falar de estudar motion em Barcelona, primeira vez aqui. Sim, Conta aí sim. como que é essa experiência. Cara, eu fiquei sabendo dessa parada, porque eu tava fazendo um estágio no Rio, na Super Uber, não sei se você conhece. Super Uber, cara. Pô. Os caras são referência nacional em Exato. tecnologia, mapping. Então, eu fiz um estágio Cara, muito bom. neles, porque eu tava fazendo esse projeto final de mapping, então... Super Uber é a minha inspiração também, viu, gente? O pessoal do Super Uber aí, ó. Então, na época tinha a Kika lá, que era uma motion designer, tinha acabado de chegar de Barcelona, e ela fez um mestrado lá. Eu tava, tipo, no final da faculdade, falei, pô, o que eu vou fazer agora aqui e tal? E aí, eu falei, cara, vou tentar ver essa parada. Aí, beleza, eu mandei lá, tipo, fiz o processo de inscrição. Na faculdade. É Como uma chama a faculdade? Chama BAU. 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 Que é BAU.ed. É uma faculdade só de design. De puro Cara, design. que sonho isso, irado. que sonho, velho. Eles têm design desde da parte de moda, desde o gráfico. Eles têm uns cursos agora também, tipo, só de stop motion, por exemplo. Puta que Só pariu, de velho. design de sei lá o que. Tipo, é muito foda. Eu não conhecia. BAU. BAU.aed. .ed. Eu acho que é. Eu posso estar errado, mas... Tá. Enfim, aí eu vi essa parada e falei, vou tentar. E aí, qual que é o processo seletivo? É você mandar ali o currículo e portfólio. Ixi, aí gelou. Não, e aí você fica naquela, pô, se é uma prova, sei lá, se é uma outra parada, você é mais certo. E agora? Será que meu portfólio, meu currículo tá... Todo tá mundo tem essa batendo? dúvida aí. Será Né? que eu sou bom o suficiente Será pra que, isso? será que eu sou bom o suficiente pra isso e tal? E aí eu fui aceito, tive acho que tipo 3 meses antes de ir, eu nunca falei espanhol na minha vida. Já tinha ido pra Europa, já essas coisas ou não? Não. Não? Tudo primeira O máximo viagem. que eu tinha feito foi ir pra Disney com meus pais. Ah, entendi. De boa. Mas tipo, eu sempre aprendi, estudei inglês,
Porque espanhol é aquela coisa assim, é coisa de brasileiro. Espanhol, cara, portunhol. Espanhol é fácil, né? Olá, amigo, que tal? Olá, que tal? E tudo Olá, mais. que tal? E aí, tipo, eu tive uns 3 meses pra aprender e tal. Aprendi, tipo, uma vez por semana, ou 2 horas, não dá pra aprender nada. E o espanhol de Barcelona é diferente do espanhol de Madrid, não é? Tem um sotaque Não, a diferente parada ali. é que, tipo, existe o Catalão também, que é uma Catalão maluquice. É uma outra língua. Catalão não aprendeu porra nenhuma. Eu aprendi um pouco quando tava lá, mas Cara, só ler. só ler. Eu sei ler, mas, tipo, falar nem tento. Catalão é muito doido. Mas tem uma história que é bem maneira a história deles, assim, mas ele tem essa língua, esse catalão. Então quando eu fui estudar, até minha professora perguntou, a faculdade é como? É castelhano ou é catalão? Aí eu vi que era castelhano, tá, beleza. Mas eu cheguei lá, quando eu cheguei em Barcelona, eu falei, não é esse espanhol que eu aprendi. Tem uma coisa meio que errada, assim, porque tava tudo em catalão. Tudo catalão. Mas aí, tipo, depois você aprende a se virar e tal. Mas aí, cara, aí esse Master, mestrado lá fora chama Master, né? Então Master... Chama Master mestrado? Master em Motion 3D. Quanto foi esse curso, assim, pra gente ter noção? Cara, eu fui em 2012, na época acho que era 6 mil euros. 18 pau, o ano. Você ficou vários anos lá? Não, é que ele é um ano. Porra, me enganou. Não, que aqui, sei lá, você paga isso no mês. Cara, 6 mil reais, 6 mil euros em um ano dá 18 mil reais. Não, mais, né? Uns 22, por aí. Hoje em dia tá mais. Cara, mas e vale a pena? Total, cara. É aquela coisa, eu não saí de lá o mestre da ferramenta, que é a mesma coisa da faculdade. Você não vai pra essa parada pra poder aprender a ferramenta. Mas eu aprendi, cara, processo criativo, que eu falei, trocando ideia com você antes. A gente teve uma aula só de metáfora. Aula de metáfora. Que então, maluquice é essa? Como você pegar um conceito e usar uma metáfora pra representar aquilo, que no final é o que a gente faz em motion, né? A gente faz em motion. A gente não tá representando literal, senão a gente pega uma câmera de filme em vez de botar uma animação, pô. Caraca. Animação, legal da animação é o quê? Você pirar, você usar um quadrado pra representar ali uma pessoa. Que fantástico, velho. Então, tipo, é uma das paradas. E lá era muito legal que os professores eram bem focados nessa área, tipo, de você desenvolver esse conhecimento, esse pensamento criativo e não de você apenas aprender a ferramenta. A gente tinha uma vez por semana aula de cinema 4D de After, mas outro dia da semana, outros 2 dias era só uma parte mais teórica, tipo tipografia em motion, som em motion. Caraca, velho, eu tô ficando... velho, acho que Olha, aula de metáfora, na minha opinião, eu nunca tinha ouvido falar. Você acabou de comentar aí, em off aqui. Mas quando a gente começou em motion, tinha muito lance dos morphs, das transições. Uma roda virava um prato de comida, um ponto virava um pássaro. Aula de metáfora acho que é essencial pra motion, cara. Porra, minha cabeça... Bal, essa escola chama Bal, né? Acho que eu vou hablar um espanholzinho também. Cara, você tá me convencendo. Não, é muito irado, cara. Então, pô, fui pra 6 lá. 6 mil euros. Pô, muito legal. Hoje em dia deve estar... Assim, é porque lá eles têm o pós-grado, né? A pós e o master. Você pode fazer só uma pós de motion design, só uma pós de motion 3D, ou você faz 2 juntos, que é o mestrado. Então, tipo, aí isso é mais barato, por exemplo, foi só uma pós. Cara, que entendeu? Foda. Tem um lance desse. Mas cara, valeu muito a pena pra mim. Acho que, tipo, o conhecimento lá, pra mim, coisa que eu uso todo dia no trabalho. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena e fora, cara, a cidade é fantástica. Acho que a primeira indicação de faculdade aqui no Talkbase é essa, porque até agora a gente falou de faculdade aqui, mas a gente não indica faculdade mais autodidata e tal. Não, acho que não tem uma faculdade aqui, tipo... Exatamente, que não é faculdade, tipo, já é uma parada de ensino superior, né? Já é um master. Cara, muito foda. Que, tipo, na época eu tava meio que assim, cara, beleza, terminando a faculdade, eu quero especializar mais nessa parte do motion. E daí, por onde que eu vou no Brasil aqui? Uma coisa tipo, ensino superior, por exemplo. Tem, né? Não tem. Não tem. E eu já tinha uma base do After que eu fiz, fui pro final de Map, então eu aprendi After de alguma maneira, né? Map tem que fazer After, né, bicho? No final, até o pessoal do outro período foi fazer Map e também me pagou pra fazer. Foi pagar, o primeiro freela do Felipe aí, ó. Mas aí acontece, Aí, cara, eu descobri essa parada lá fora. No final, assim, claro, não é uma coisa tão barata assim, mas se você planejar assim... Cara, eu acho que coisa tá que ótimo, no preço, no preço. Você pensar aqui no Brasil também, questão de preço, você vai pagar aqui, uma parada dessa vai pagar isso também. Não, porque a Vancouver Film School, se você pensar, é, sei lá, 150 mil reais pra você fazer, é muito 45 longe. mil dólares canadenses por ano lá, e são 2 anos. 2 anos, dá 300 mil reais um curso na Vancouver Film School, você pagou 6 mil euros. Eu acho que, assim, do que você tá me falando aqui, aulas que são incríveis, cara, sim. de metáfora. Bom, resumindo, você achou foda. E Barcelona é uma cidade
cidade que ela inspira design, cara. Barcelona inspira Porque design. ela, tipo, tem muito estúdio, muita produtora, muita gente foda. Tem essa mistura ali do velho com o novo. É Viu? uma parada assim que... Tem o time de futebol também lá, Tem que o time de deve futebol ser... que joga um pouquinho bem assim, né? É, joga mais ou menos, né? Na época eu tava lá, o Neymar tava chegando. Neymar chegando. É, tinha um ônibus passando na rua. Aí o com curso ele, caiu de qualidade. Não, zoeira. Voltamos ao Brasil depois disso, de um ano de Barcelona ou não? Eu voltei, cheguei a trabalhar no Rio, na Hardcore. Trabalhei Hardcore? um tempo lá. O que é aqui? Não. Cara, eles fazem uma parada bem irada, assim. Mas você voltou pro Rio, peraí, só Voltei uma pro pergunta. Rio, voltei Você pro tinha Rio. trabalho de funcionário de after, de motion em alguma produtora no mundo nessa época ou não? Não, só como freela. Só estudando. De lá, porque assim, eu fui pra lá, eu sabia que eu ia estudar. Eu falei, eu não vou tentar ficar tipo... Você focou. Eu vou tentar ficar arrumando um monte de trabalho, um monte de coisa Boa, e tal. boa. Eu falei, cara, eu tô aqui pra aprender, então vou usar esse tempo. E na época eu já tava noivo já, deixei Ih, rapaz. minha noiva aqui, minha esposa agora. E ela ficou contigo. Ficou Manda um beijo aqui. pra ela aí, manda um beijo pra ela aí. Um beijo, amor. Aí, boa. Ela ficou aqui e eu fui pra lá. Então, tipo, foi doideira. Foi doideira mesmo, hein? Então, tipo, não era só emocional, era foda. Era um compromisso. Então, tipo, Exato. o foco foi, tipo, cara, não, eu tô aqui pra aprender essa parada. Cidade irada, tipo, dei umas voltas iradas na cidade, mas também eu focava o dia inteiro, assim, em estudar. Estudar. Muito Praticar. Mas aí eu voltei, trabalhei pra lá, trabalhei como frio. Você conseguiu emprego fácil depois que você voltou? Chegaram a me oferecer na época pra trabalhar dando aula, na verdade, numa faculdade lá do Rio. Aqui no Rio. Só que faculdade particular e tal, menor. Mas não era o que eu queria, não. Falei, eu não quero apenas ensinar, eu quero... eu achava que eu tinha que aprender muito ainda pra poder ensinar. Mas uma pergunta assim, o lance de oferecer, pra te oferecer uma vaga de emprego, isso é muito bom, né? Sim, Tem gente sim. que não consegue isso. Você acha que é devido ao teu mestrado na Espanha, esse total. currículo valeu a pena? Total. Ainda mais que no Brasil o pessoal valoriza muito qualquer coisa lá de fora. Isso é Entendeu? comum, né? Então se você vai pra lá e faz um curso lá, você tipo, um mestrado lá e tal, e volta pra cá, isso tem um peso. Mas assim, seu trabalho tem que ser bom também. Sim, é fácil entrar, mas se manter é outros 500, né? É que tipo, hoje em dia eu falo, na Moe mesmo, a gente não exige que a pessoa tenha faculdade. Eu estudei, o Rafael estudou também, e a gente fez faculdade junto e tal, mas, pô, a gente não exige que... Não, você tem que ter faculdade pra poder trabalhar com a gente. Cara, se o trabalho seu é bom, se é uma pessoa, tipo, legal de te lidar, tamo junto, chega aí, entendeu? Boa. Então, acho que é muito essa. Você vai ter um peso, sei lá, às vezes você quer entrar numa agência gigante, e aí eles vão só olhar e vão fazer aquela eliminação só pro currículo. Aí vai servir, vai, mas... No dia a dia, né? Mas, assim, o lugar mais legal pra trabalhar são os estúdios, né? A galera que trabalha com motion ali, não a agência que faz tudo. Então, nesse lugar, a pessoal vai ver muito mais, assim, o portfólio, né, da galera e tal, o trabalho. Show de bola, mano. Então você começou a ganhar remunerado nessa época aí, e aí daí até abrir a Moe, você trabalhou em agência, muito estúdio ou não? Então, foi doideira, porque eu trabalhei um pouco na Hardcore, a gente foi um projeto pequeno, e aí rolou a oportunidade de eu ir pro interior de Minas, pro sul de Minas, pra meio que Poços de trabalhar- Calda. Exatamente. Procure lá. Pra trabalhar como diretor numa produtora de uma agência que eu já tinha um contato lá. É porque Aí- você já tinha relações com a cidade, você queria mudar pra lá, minha né? esposa é de lá e tal. dele é de lá Eu e falei, tal. acabei de ficar um ano fora lá na Espanha, seria coisa maneira, né? E lá eu ia, tipo, dirigir principalmente projetos de animação, porque um problema que eu tinha era justamente de apenas receber ordem, né, comigo. Eu gosto de, tipo, Tem gente pô, que não consegue, né? Não, eu falei, cara, mas eu posso fazer uma parada muito melhor aqui, tipo, tem uma ideia muito mais irada pra isso, vamos fazer isso e tal, e raramente conseguia como um freela, sei lá. uma Você era coisa dessa. protagonista, queria empreender, queria pôr na prática, mas você tinha um bloqueio, um limite administrativo, né, da empresa. sim. Você fala, não dá pra trabalhar aqui desse jeito, eu preciso fazer eu. Mas aí eu fui então acontece, saí do Rio de Janeiro, fui pro interior pra poder trabalhar nessa empresa lá, que fazia muita coisa local. Então, ao mesmo tempo eu tava buscando freela lá fora. Na gringa. Você já Na tinha gringa. domínio do inglês, né? Pra poder, tipo, trocar uma ideia, tipo, entender melhor como é que era essa questão também de você entender o cliente, orçar, definir o projeto, até às vezes chamar mais alguém, contratar tipo um locutor, um sound designer. Como você buscava trabalho lá fora? Você prospectava de que maneira? Cara, na época, assim, foi naqueles sites tipo Upwork, na época Upwork. era o Odesk. O pior que tem até hoje, né? Tem até hoje, acontece. Eu tinha um perfil lá e a minha cabeça era tipo assim, cara, eu tô aqui pra tentar, tipo, eu não preciso dessa grana agora.
eu tinha esse trabalho lá que pagava o meu básico, eu também, tipo, sempre vivi tentando, não tentando muito, tipo, eu sempre vivi mais tranquilo. Você viveu mais, sim, mais enxuto, né? Porque acho que hoje em dia, por exemplo, eu gasto mais dinheiro pra viajar do que pra ficar... Boa. Você viaja bastante, né? Pô, minha esposa te adora, então... Só pra, o Upwork é um site onde você posta seu portfólio, mais ou menos dê uma brifada da sua carreira e conecta com clientes que querem trabalhos a custos... Cara, mais ou menos tipo isso. assim, você cria o seu perfil lá, Cria o perfil. aí o cliente, tipo, tem um projeto X, ele posta lá e os designers começam tipo, a botar, ofertar. É um leilão. Quase que essa parada. É um leilão. O que acontece? Então, eu peguei uns projetos lá, tipo, pagava $50, cara. $50, né? Caraca. E era só pra poder pegar trabalho com o cliente, entender como é essa parada. E aí... Foi um investimento em relacionamento. Mas é o que acontece, eu não entreguei uma parada de $50, entendeu? Eu entreguei uma parada que às vezes era 500. Esse que era o negócio. Então eu entregava uma parada que, a minha ideia era também trabalhar com galera direto, pra eu poder fazer como eu quisesse o trabalho, sem precisar do input criativo de pessoas que não entendem direito da parada, e entregava um negócio que valia muito mais. Cara, muito bom. E aí, rapidamente, eu virei um, tipo, top rated do design. Upwork. E cara, acho que o top rated de motion designer da parada. Então assim, no começo, sei lá, os primeiros 2-3 meses, eu mandava pra esses projetos. Depois eu só recebia invite, né, convite dos clientes pra eu ver o projeto deles. Que foda. Então foi meio que assim que foi começando, tipo, o contato lá fora, fazendo projeto lá pra fora. Mas a ideia é sempre assim, não limitar o meu trabalho ao budget. Então, se o valor tá me pagando X, eu vou... Só entregar algo a mais. Eu só posso entregar 5x, Fantástico, velho. Fantástico. A história muito comum das pessoas que empreendem você, no começo, não tem como ganhar grana. Você primeiro coloca o seu nome na praça que você fez, entrou lá ganhando $50 pro projeto, virou top rated de motion design, e aí o nome Felipe Silveira ganhou peso. Sim. Né? Você não era conhecido e agora você é conhecido. Aí o mercado muda, o jogo muda. Aí lá eu cheguei, assim, porque lá também é um lugar que se espera pagar baixo. Então é muito complicado você conseguir esse shift, assim, né? Você mudar essa galera. Mas eu cheguei a fazer projetos lá, tipo, de $2.000 na época, que pra mim era muita coisa, assim, tipo... não ganhava isso em 2 meses trabalhando no Brasil, 3 meses trabalhando no imposto de carro lá. Então eu cheguei a fazer parada assim, mas sempre assim, beleza, né? Beleza, vamos lá, qual que é o próximo, sabe? Mas aí a parada que tava trabalhando meio que, tipo, encerrou, aí eu fiquei full freela, e ao mesmo tempo tava casando, então, tipo, você imagina o caos. O caos mesmo, é o caos. Casar é o caos. Junto com... Não, mas o caos junto sem ter um emprego fixo, né? Nossa, porque paga casamento, bicho, é miséria, viu? Tem gente que até hoje tá pagando. Eu já resolvi já. Nem me fale. Mas aí foi meio que nessa época aí que começou os papos, eu e o Rafael. Da Mo Studios. Porque eu tinha voltado de Barcelona, tava trabalhando como freela, ele tava lá no Canadá. Acabou a história sua, então, até a Moe, essa aí. A minha história até a Moe que termina aqui. Então tá bom, agora nós vamos fazer um shift aqui, que eu vou trazer pra você uma surpresa. 3, 2, 1. Opa! Mudamos aqui! Seja bem-vindo! Esse aqui é o Rafael. O nome dele é Rafi Mars, primo do Bruno Mars. Essa piada eu queria fazer, mas é uma piada ruim mesmo. Porque esse cara aqui também fundou, junto com o Felipe Silveira, a Moon Studios. Então eu quero trazer os dois aqui, a história agora do Rafa e a história do Felipe, pra entender como foi a fusão até criar a Moon Studios, que trabalha hoje em dia pra esses grandes clientes. Não é, Rafa? Sim, não, é uma história muito engraçada porque ela, na verdade, deu um ciclo muito estranho que a gente vai acabar explicando total, assim, mas assim, a gente se conheceu na faculdade, a gente estudou junto, só que quando eu entrei eu falei, porra, era aquela pessoa que, né, queria, sei lá, tinha acabado de lançar Up, umas paradas assim, eu falei, porra, quero ser animador 3D na Pixar. A Up, que é aquele filme que eu chorei com 10 minutos de filme, cara. Aquele filme, queria ser animador digital da Pixar. 3D. Na época eu era muito louco por 3D, hoje em dia eu não aguento mais, mas na época eu adorava 3D, e aí, só que eu entrei e, assim, lá você tinha um pouco de jogos, você tinha um pouco de teoria de jogos, um pouco de animação tradicional. E aí eu comecei a ter muita aula de animação tradicional, ter que fazer mesa de luz, flip e tal. Cara, isso é viciante. Não, é legal, mas a questão é que quando você é muito novo, você é muito ingênuo, né? Então você fala, porra, vou fazer uma animação de 1 minuto e meio. Você é muito sonhador, né, cara? Sim. Quando você entra na área de aí a gente tentou fazer uma animação de 1 minuto e meio, que era meio, tipo, aí, tipo, na época a gente já tava com Flash. Mas, cara, deu um trabalho. Eu virei muito à noite e... Sabe, o projeto deu muito errado. O sonho começou a afundar. E aí, na época, porra, a PUC é cara pra cacete, né? E aí... Quanto tá a faculdade de PUC? Eu não faço ideia. Cara, hoje em dia eu não faço a ideia. Acho que já deve estar uns 4K. Mês?
Eu acho que sim. Cara, eu não fazia ideia. Mas na época a gente pagava, acho que era 1.600, 1.800. 4K, que curso que é esse de 4K em medicina? Não, cara, o pior que medicina acho que é tipo 6. Que isso? É melhor fazer o curso da Baú lá, que ele comentou, né? Porra, mas... E aí eventualmente surgiu uma oportunidade de eu trabalhar com web. Aí naquela coisa tu não vai trabalhar com web. Web é a desgraça do anos 2000, viu, cara? Só que aí, cara, eu continuei, porque pagava bem, Você continuou na web? Eu fui pra web. Na verdade, eu só voltei pra animação muito tempo depois. Você fazia o que na web? Site, design, plataforma? Eu trabalhava... quando eu me formei, o meu projeto final foi um estudo da usabilidade de uma mesa... meio que uma mesa de colaboração que era com interface touch e tal. Inclusive o Felipe que animou o projeto final tecnologia pra mim. Total. Sim. E aí eu me formei e fui trabalhar numa empresa de desenvolvimento de aplicativo. A gente trabalhou pra Oi, pra TIM. E era assim, sei lá, 60... Que curva que você deu, cara! Aí assim, sei lá, 60 pessoas na equipe. Tipo, eram 5 ou 6 designers pra, tipo, sei lá, 40 e pouco. Você fazia design dos aplicativos lá? Sim, então lá eu trabalhava com usabilidade e depois de um tempo eu comecei a também fazer o desenvolvimento dos sites. De alguns sites que a gente fazia. Tanto que hoje em dia todos os sites da Moe fui eu que fiz. Design de interface é o que a sua especialidade, né? É isso ou não? Na verdade, quando eu me formei eu trabalhava mais com, seria usabilidade e design de interface, seria um misto dos dois. Porque na época, como eu tava muito, tipo, começando, não tinha muito essa distinção. Verdade, né? Era, tipo, você tem que fazer tudo. Tudo. Sabe? Arquitetura, vai fazer tudo. Se vira aí, moleque. E aí foi, na verdade, meio que... Aí eu trabalhei lá durante o tempo, minha namorada na época tava fazendo Ciência e Fronteiras, no Canadá, faltavam 6 meses pra ela voltar, eu falei, cara... Tô de saco cheio aqui do trabalho e tal. Partiu passar frio. Aí eu falei, porra, vou passar frio, vou ficar 6 meses aí, vou ficar fazendo trabalhando de Qual frio. Qual cidade que você foi? Eu fui pra Toronto. Toronto. Que é o lado francês, é Toronto? Eu não lembro. Não, então ele é perto do lado francês, ele é mais pro lado francês, mas ele não é da colônia francesa. Mas é tipo bem perto de Nova York. E é frio pra cacete. Cara, eu peguei sensação térmica de menos 40. Maria, vocês estão doidos, eu não consigo não. E aí foi lá que eu voltei a falar com o Felipe, porque assim, a gente era amigo na faculdade, a gente fez um projeto junto na faculdade, inclusive, tipo, tirando de animação e tal. Só que quando a gente se formou, a gente passou um ou 2 anos sem se falar praticamente, sim. E que é aquela amizade de faculdade. E aí eu sabia que ele tava fazendo, que ele tinha acabado de ir pra Bala, tava voltando, tava trabalhando de freelance, eu falei, cara, me ensina, o que eu tenho que fazer? Eu não sei por onde começar. Ah, é? Sim. Você teve um mentor, então? Sim, ele foi meu mentor. Olha! E aí foi assim, aí eu fui, porra, onde é que você pega projeto, como é que você faz? Me dá algumas dicas pra eu não fuder e não trabalhar e não receber. Aí ele começou a me ensinar, pô... Dicas de trabalhar e não receber. Olha, muito assim, foda, isso nunca aconteceu com a gente, mas é uma parada muito comum. Sim, muito comum. E aí foi que ele me ensinou, 50% antes, 50% só quando você entregar. Nunca entrega as paradas antes. O cara é profissional, né? O cara é eloquente. E aí foi assim que eu comecei, só que na época eu tava completamente trabalhando com a parte de web. E fazendo design pesado lá. Sim. E aí, só que a questão é que, como a gente começou a conversar muito, a gente também começou a conversar sobre outras coisas de, tipo, porra, não, eu odiava quando acontecia isso lá no meu trabalho antigo. Ele falava, também não gostava muito disso, acho que a gente tinha que fazer diferente. Se eu tivesse a minha empresa, eu faria dessa forma. Olha o bichinho de empreender aí, coçando. Foi basicamente isso. Aí, a cada vez que a gente ia falando isso, a gente ia concordando e falou, porra, isso é uma coisa, vamos fazer o seguinte, porque na época eu trabalhava com web. Ele trabalhava com motion. Sim. Todos os sites na época tinham um explainer vídeo, tinha um vídeo no header, né? Sim, o vídeo da página principal. Na hora que abre. E os clientes dele eram startups que estavam querendo um site pra divulgar. Aí a gente falou, porra, vamos tentar se juntar. E aí a gente faz uma empresa que a gente meio que divide os clientes, tá entendendo? Aí, malandro, eu te dou o site e te dou um vídeo ainda. Exato. Porra, e design, cara, muito bom. E aí agora é a hora que a gente estraga toda a parte do name da empresa, porque agora você descobre que motion e web é Moe. Não. Agora vamos dar um pause aqui, volta pra cá, mano. Porque agora tem entrevista dupla aqui com os dois fundadores da Motion Web, vamos chamar agora assim. Motion Web. Motion Web Studio, ele fez aqui uma animação, mas não corta não. Você sabe ficar ridículo mesmo. Enquadra aí. Gente, então estamos aqui com os dois agora fundadores oficialmente da Moe Studios, estúdio de animação e web design. E agora nós vamos falar de UX design, porque eu não falei até agora aqui, porque eu queria falar nesse momento da empresa de vocês. Mas por que Moe Studio então? Moe Studio. Não, inicialmente é aquilo que o Rafael estava falando, é uma mistura da ideia do motion com o web. Então o Mo
e web. E assim, na época eu tava em Toronto, eu tava trabalhando com muita gente de lá, e o Felipe também tinha muito cliente de fora. Então a gente queria um nome que fosse fácil de falar, que não fosse muito uma coisa Quer dizer alguma coisa na língua inglesa? Então, o que acontece? A gente descobriu a gente descobriu depois, né, que na verdade, se você botar uma trema no O ali, isso significa... No W. Não tem... Não, cara. É verdade. Trema no O? Não, é no O. Se você botar uma trema no O, ele em alemão significa gaivota. Gaivota? Exatamente. Em alemão tem que ser... Então só na Alemanha vai funcionar. Como é? Eu acho que é Move. Então, a empresa da Gaivota. A empresa Gaivota. Cara, legal. E é por isso que agora a gente tem passarinhos. A gente tem passarinho no nosso site. Eu também faço isso. Eu dou o nome primeiro, depois eu vou achar uma explicação. Acho que assim funciona no mundo, né? Full House é do jogador de poker lá. O projeto também assim, cara. Depois eu pensei em outra coisa. Casa cheia de paixão, de emoção, de emotion. Wolf Motion. É porque eu gosto muito daquele filme Monstros S.A. Meu bichinho vem de lá, né? Sim. Então eu tinha uma porta e o bichinho. Então a porta da casa cheia. Olha que viagem, né? Depois que eu inventei esse negócio. Mas assim funciona toda a empresa. Então assim se você acha que qualquer nome é muito inteligente, é por conta disso. Viu, gente? Mo Studios, então, a famosa gaivota do Motion agora aqui pra vocês. Começou a trabalhar com... Eu quero saber o seguinte. Negócio de UX Design. Vocês são um cara que levanta bandeiras de UX Design, que é... Ele deu aqui uma entradinha sobre trabalhar com web, design de interface, e agora animação de micro-interações. É isso o nome que vocês fazem lá? Como que me explica mais aí? Na verdade, a gente começou com essa premissa de juntar o Motion com o web, só que isso caiu nos primeiros meses. Caiu por quê? Porque era... assim, basicamente, eu tava num gap entre um cliente e outro, surgiu um cliente falando, pô, quero fazer uma animação inteira com vocês, porque até então o Felipe tava indo com muito contato, então era sempre pegava uma parada... Eu fazia animação, ele fazia web e ficava cada um no seu canto. Cara, entendi. Era só compartilhando no mesmo cliente. Exato. Só que aí chegou um momento que um cliente chegou pra ele e falou, cara, quero fazer tudo com vocês. E ele falou, olha, surgiu. Eu falei, tudo o que você fala? Roteiro, storyboard, ilustração, animação. Não tinha roteiro, storyboard, era só animação. Locução, tudo. E aí ele falou, porra, topa? Eu falei, surgiu a música. Fechou. E aí, só que o problema, quando eu fiz, aí eu consegui gostar de novo de animação e voltei pra animação, entendeu? Foi fisgado. Aí eu fui fisgado e desde então, hoje em dia, web é só pra empresa mesmo. Pra você. Então, tipo, a gente focou a partir daí em animação, em motion, que é o que você vê no nosso site e tudo mais. E junto disso tinha aquela vontade de trazer uma coisa também pro público, né? Tipo, de ensinar, de criar uma coisa assim. E a gente tinha uma trocação de ideias de, pô, o que a gente vai ensinar e tal. E eu comecei nessa época a identificar muito, como a gente trabalhava com muita startup, tudo você tinha ali uma interface que uma hora você tem que representar. Você tem que representar uma navegação, tem que representar um toque, certos detalhes. Certo. E que você tem que entender o que você está fazendo para você poder representar da melhor maneira possível, né? Só que a ideia meio que morreu, sempre ficou lá por trás, assim, de focar mais nessa parada pra ensinar o público e tudo mais. E aí foi quando o Pedro Aquino, que a gente falou aqui no início, a gente tava trocando uma ideia e ele falou, pô, tô a fim de ensinar uma parada nessa vibe aqui. Eu falei, cara, eu tenho acho que o curso já quase todo estruturado pensando nisso daí. Porque é baseado no que a Mui atende ao mercado, né? É uma mistura, porque você tem assim, quando você trabalha pensando o motion em startups principalmente, você vai ter ali o Explainer Vídeos. Explainer Vídeos explica pro pessoal o que é. É o vídeo explicativo, então tipo assim, é um vídeo, sei lá, normalmente de 1 minuto, 1 minuto e meio, que você vai explicar um serviço, uma ferramenta, um app. Então, em vez da pessoa da empresa ter ali uma página inteira no site de texto explicando como é que funciona, eles vão fazer um vídeo, 1 minuto, 1 minuto e meio, já mostra ali, tem uma animação maneira e pá, a pessoa já olha, caraca, quero aquilo e acabou. E como a gente trabalhava muito com startups, como eu falei, então é empresa de app, né? Então todo mundo vai fazendo um app. Todo mundo quer ter uma startup hoje em dia e ninguém sabe explicar o que ela faz. Isso. E aí o vídeo ele vem pra resolver esse problema. Não sabe explicar? Chama os caras. Essa é mais ou menos a ideia, né? E aí a relação do UX Motion Design foi identificando que todos esses vídeos precisavam de uma interface. Ah, cara! Precisava animar uma interface. Porque assim, tinha muita gente que chegava pra gente que só tinha... essa aqui é a ideia, a gente tá montando ainda, o aplicativo tá em desenvolvimento, mas a gente precisa explicar isso pra conseguir investimento. Então, às vezes, a gente criou... que não existe, entendeu? Então, às vezes, a gente criava interfaces que não eram exatamente as interfaces que seriam finais, então a gente tinha a liberdade de simplificar a ponto de, naqueles 5 segundos que o cara
tipo, a gente tá vendo a tela, como a gente pode, com poucos elementos, tipo, realmente fazer com que a pessoa entenda como é que funciona, né? Passar essa simplicidade. Que legal, mano. E o lance de você trabalhar assim com... Porque o motion, ele faz animação bem legal. Mas assim, aconteceu de você já fez uma animação muito foda em um aplicativo, no vídeo, e aí quando o cara lança, tem nada a ver com o que você me mostrou. Acho que quase todos. Quase todos, né? Não, que no final, como o Rafael falou, tipo, muitas vezes a gente simplificava as coisas para ficar mais fácil de ver, porque imagina, sei lá, você tem 5 segundos e tem um app com porrada de texto ali. Ninguém vai conseguir ler. A pessoa quer saber, vai entender, tipo assim, que ela pode arrastar aqui, clicar ali e isso vai abrir uma outra parada. Isso é importante. Então, focar nessas ações que um usuário de aplicativo faz. Então, começou a entender mais como é que funciona essa parte e descobrir exatamente que existe todo um estudo e todo um nicho focado nisso daí, no motion somente pra usabilidade, pra interface, entendeu? Cara, que isso é genial. E aí já junta com o seu lance de trabalhar com interface. Sim, e aí foi aí que a gente mudou. Eu fui pra animação e ele foi pra UX. Porque meio que ficou nessa, eu comecei a mergulhar mais nisso pra poder... Peraí, explicando, se for pra animação o pessoal entende fácil. Se for pra UX só pro pessoal entender. Explica aí mais ou menos o que é o UX. A UX é a experiência do usuário, né? Então você tem ali o UI, User Interface, então a interface do usuário, que seria aquilo que a gente vê. E a experiência é exatamente o resultado daquilo tudo. Então como é que você aperta no botão, como é que ele responde, como é que você vai de uma tela para outra, como é que é o sentimento que você tem com aquilo dali, qual é a emoção que aquilo transmite. Então o UX é o que faz você voltar no app. Voltar no app. Você lembra dele, dele. É que nem você pensar, tipo, a gente pensa na animação junto disso, né? O Facebook, por exemplo. Você escreve lá parabéns, começa a voar confete e purpurina. Isso faz o teste aí. Escreve parabéns no Facebook com acento que vai acontecer isso. Pra alguém, sei lá, comenta alguém, parabéns. Aí vai começar, aparecer um monte de coisa. Então você fica tipo, caramba, que legal. Eu quero continuar a usar isso. Isso é uma experiência do usuário. Isso é a experiência que o Facebook proporciona através da animação. Esse é um tipo de experiência. É um tipo, claro. O UX, ele é uma coisa muito mais ampla, tem tipo arquitetura de informação, fluxograma de tela. Então assim, se você usa um aplicativo ou entra num site que você se perde, você não consegue achar porra nenhuma, é porque o UX dele é uma merda. Exatamente. Tô aqui no site da Moon Studios, aqui escreve o seguinte, ó: No bad frames, only great stories. Aqui no começo do celular você vai ver essa frase. O que ela quer dizer pra gente? Fala aí. Basicamente, uma coisa que a gente via é que tem muita gente na animação que foca só no visual. Então, tipo, não, tem que fazer a parada com vários flashes, com várias coisas ali, ou apenas um design bonito, animação fraca. E no final a gente foi sempre, esse tempo todo de empresa, a gente viu que, cara, o que vende, o que emociona é a história. Repete. O que vende e o que emociona é a história. Não é apenas um frame bonitinho, uma animação cheia de easing perfeito que é efetivo. Então, tudo que a gente faz, a gente tem um objetivo final ali da animação. A gente não faz animação como arte. O motion designer não é artista. O motion designer é designer. Então ele vai resolver algum problema, ele vai solucionar um problema. Pode ser para um cliente, para ajudar numa venda, pode ser o lançamento de alguma coisa, para passar uma informação. Então, às vezes, tem um vídeo que a gente fez, por exemplo, para a Pepsi, que é para informar as crianças sobre reciclagem, importante reciclagem de alumínios e garrafas. Não está vendendo ali, está informando. Então, o objetivo final está ali. Então, a história, ela faz parte, é um dos principais fatores para que o vídeo ele tenha o resultado que a gente quer. Então, por isso que a gente foca, a gente não é apenas uma coisa, alguém que faz uma coisa bonitinha, mas a gente pensa muito nessa questão da história. Eu acho fantástico. Acho fantástico o Explainer Video, porque você falou de startup. A startup tenta vender algo pra alguém sempre, mas também o motion ele pode informar, ele pode entreter, ele pode registrar momento com casamento com o motion, né? Ele pode apenas registrar, isso que é legal, mas todos eles têm a história conectadas, né? Na verdade o ideal é que ele consiga fazer tudo isso, né? Tipo, porque você quer ver um vídeo de 1 minuto e meio sobre algum aplicativo, mas só que você quer ficar entretido, né? Você quer que aquilo ali seja divertido. Verdade. Então, e assim, e também volta aquela coisa que você perguntou pro Felipe antes sobre a faculdade, se valeu a pena fazer faculdade. Eu acho que a coisa que a gente aprende mais numa faculdade de design é entender qual é a posição do design, que é a questão de você, tipo, é você saber projetar algo que vai solucionar alguma outra coisa. Você tem um problema e tentar entender como é que você vai trazer aquela solução. Fantástico. Tem uma frase que eu não lembro agora de quem é, mas que eu gosto muito. Você não vai mudar o mundo com design, apenas tornar ele melhor. Tornar mais interessante. Quem é o autor? Eu não lembro. Famoso eu não lembro. Então assim, isso foi uma coisa que ajudou a gente bastante, porque sempre a gente chegava assim, a gente sempre foi, a gente teve muito contato de agência que chegava, olha, a gente tem um projeto tal, custa tal, pro dia tal.
E a gente falava, calma, porra, é pra quê? Pra quem? Como é que a gente vai fazer? Então a gente... É muito comum isso. Meu budget é esse, é pra ontem, cara. Então assim, uma coisa que Saco, acabou né, trazendo um diferencial pra gente era que a gente queria sentar com o cliente, a gente queria conversar, a gente queria entender qual era o negócio dele, qual era o objetivo, o que ele tava tendo dificuldade, o que ele falhava. Que era justamente isso que ia permitir com que a gente atingisse o objetivo pra ele e que a gente conseguisse contar uma história que fosse relevante pra ele e pro cliente dele. Cara, fantástico. Então, meio que a faculdade serviu pra gente como essa base do design pra ajudar a gente a projetar coisas melhores. Esse pré-planejamento que a gente pula muitas vezes no mundo do motion é comum. Ninguém quer entender a história de ninguém. Todo mundo já quer partir para a execução própria, né, da animação e tal. Mas o cliente ele tem domínio do que ele precisa resolver. E você tem que, com obrigação, falar, cara, qual é o seu objetivo com esse vídeo? Você quer informar, que nem a Pepsi, ou você quer vender? Eu preciso saber para eu poder fazer algo criativo. O que acontece muito é, normalmente os clientes chegam com um escopo específico, tipo, eu quero um vídeo assim, tanto tempo, para isso. E aí, como a gente começa a entender, a gente tem essa preocupação de entender o porquê das coisas, quase aquela criança que fica, por quê? Muitas vezes a gente vai chegar e vai falar, a gente pode fazer isso que você pediu, ou a gente pode fazer essa outra opção aqui, que sei lá, às vezes são 3 vídeos, uma série, várias coisas, que a gente visualiza que a gente pode atingir muito mais. E o cliente realmente vai, acho que eu quero fazer esse outro aqui, quero fazer a solução de vocês. Porque ele entende que ele tem um problema. Ele imagina que a solução para o problema é essa. Ele vai buscar a gente. Cara, mas somente a gente ser de fora, a gente consegue visualizar o problema sem essa parte emocional atrelada que o cliente tem com o negócio dele. Sim. Então a gente consegue pensar como que a gente pode usar a animação e o motion para solucionar esse problema de maneira mais efetiva. É por isso que ele te paga. Exato. É por isso que ele te paga. Tipo, a gente sempre fala, o cliente ele sabe da empresa dele. A gente sabe fazer animação. Então assim, você faz a sua parte, você se abre pra gente, você fala quais são os seus problemas, e a gente vai usar o que a gente sabe em contar história, em fazer uma animação fluida, criar personagens que são cativantes, qualquer coisa que a gente tenha de conhecimento pro seu melhor, sabe? Cara, muito bom. E o legal é que você, assim, você informar pro cliente isso, o seu site acha muito legal, porque eu li isso e falei, já informa que eles são storytellers. Logo de cara, você, pra explicar isso pro cliente, é um desafio às vezes. O cara, não, eu quero isso. Mas ele não é especialista em storyteller com animação em motion. Sim. E você já fala, não, gente, eu sou storyteller, calma aí, me dá o que você quer, que eu vou te explicar. Essa etapa que o Rafa acabou de comentar, ela é crucial, mas você tem que informar, se posicionar dessa maneira. Sim. De eu sou empresa de storytelling. Não parecer que eu sei mais sobre a sua empresa que você. Não, é exatamente o que falou. Não, você é o que mais sabe da sua empresa. Me passa tudo que você tem de informação, que é o ideal da sua empresa, o que vocês querem fazer e tal. Deixa a gente pegar isso aqui e construir uma história que vai funcionar. Uma história pra animação que vai funcionar. Que aula, hein? Que aula. Agora eu quero saber como que o Google chegou em vocês. Como que uma empresa de 2 brasileiros, né, trabalha com o Google, Google da gringa, o Google do Brasil. Da Califórnia. Como que aconteceu esse contato aí? Porque o pessoal às vezes acha que tem que ter um estúdio lá fora, um estúdio grande pra atender o Google. Não, todos os nossos clientes, né, todos são internacionais. E a gente como empresa, a gente tá nos Estados Unidos realmente. A Moe, ela tá lá, então a gente... Na Flórida, né? Na Flórida. A gente abriu ela lá exatamente porque a gente só trabalhava com cliente internacional. Então, pra contrato, pagamento, facilidade, muito melhor tá lá fora do que aqui no Brasil. Eu também, tipo... E assim, só pra quem é curioso, é muito mais fácil abrir empresa lá fora do que no Brasil. É mais fácil mesmo? É real? É mais fácil, mais barato. Sim, é bizarro. Comprar equipamento é mais barato. Abrir empresa. O problema de equipamento você só recebe se você ficar lá. Sim, se mas se você tivesse a empresa lá, é mais fácil que abrir empresa no Brasil, é isso? Tipo, burocracia. 2 semanas você abre. 2 semanas. Cara. E assim, a gente nem teve que ir pra lá. A gente abriu daqui. Eu fui pra lá só pra abrir conta do banco depois e tal. E a gente tá sempre lá, né, pra reunião, mas Você trabalhando aqui remoto e a empresa, ela existe nos Estados Unidos. Isso, que ao invés de... acho que a gente até pulou essa parte. A ideia da Moe é exatamente que a gente funcionasse remoto o tempo todo, desde o princípio. Então, na época que a gente criou a Moe, eu já não tava mais no Rio, o Rafael tava vindo do Canadá e... Você mora também no Rio hoje, Rafa? Sim, aí eu voltei pro Rio, aí quando eu cheguei no Rio ele resolveu fugir pra Poços. Tá aqui! Fugiu. Então a gente já começou a empresa remotamente. Sim. Eu e ele. Então, tipo, os 2 heads da empresa já estão longe um do outro. Então, nesses 3 anos e meio que a gente tem agora de empresa, a gente veio meio que masterizando todo o processo de trabalhar remoto, seja com equipe, seja com cliente. Então, a ideia, tipo, que como você falou, eu gosto um pouco de viajar. Então, justamente, a ideia é que eu possa viajar, morar em vários lugares aí, sem me preocupar, tipo, de ter que arrumar um emprego no lugar. Você planejou pra viver assim. Muito então, bom. Tipo, inicialmente eu pensava fazer isso como um freelancer, mas depois eu vi a possibilidade de realmente criar um negócio, criar
um estúdio que funcione assim. E eu não conheço nenhum outro, por exemplo, da nossa área que funciona totalmente assim, somente estando em um país e é difícil, tá em outro. Porque tem funcionário físico, às vezes, começa a inflar a equipe. Exatamente, daí então assim, a gente se posicionou desde o começo como uma empresa internacional, então a gente não tem um lugar fixo, físico no país específico. A gente tem o nosso escritório lá na Flórida que resolve as paradas legais e tal, mas isso fez com que a gente trabalhasse com empresa dos Estados Unidos, da Inglaterra, Luxemburgo, Google. Austrália, o Google foi um deles, a Pfizer que a gente comentava também tá na Inglaterra, a PepsiCo dos Estados Unidos, tipo, tudo empresa lá de fora, de startups a grandes e remotamente. Sim. Porque acontece, lá fora eles não tem, digamos, esse preconceito tão grande que aqui ainda é meio tipo, mas você não tem um lugar? Aqui tem preconceito, você acha? Eu acho que ainda tem mais do que lá fora. Tipo, você não tá na Barra da Tijuca, você não tá aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, tem isso, né? Eu acho que acho que tipo, local já tem isso, em questão de onde você tá. E você imagina, por exemplo, você não tá no lugar X. Ou pior ainda, você não tá nem nesse lugar X, nem no outro lugar, porque você tá remoto, você tá na sua casa. Se não fosse meu canal do YouTube, eu tá em São Caetano do Sul, é um preconceito. Só consegue superar porque tem um canal no YouTube. Você mostra informação, mas se não, peraí, esse cara, se ele tá aí, ele não é tão bem sucedido como eu imagino. Exatamente. Tem esse lance, né? Tem esse lance. Então a gente trabalhou justamente pra que isso não fosse um empecilho pra gente e fosse, na verdade, algo uma positivo. Força, né? Uma força. Porque justamente uma coisa boa é que assim, a gente não tem uma necessidade de ter todo mundo junto com a gente. Então, por exemplo, agora a gente tá aqui, agora nessa equipe a gente tá 4 pessoas. Uma delas tá no Rio, o outro tá em BH, mas ao mesmo tempo a gente tá trabalhando num projeto com um freelancer que ele é argentino, tá na Argentina. Olha, só os irmãos. Então assim, a gente pode, se a gente acha alguém que tem um talento muito bom numa área, que a gente, essa mulher trabalha muito bem com colagem, essa aqui faz um frame foda, a gente pode chamar as pessoas a qualquer momento. Quem faz essa pesquisa a gente falou o negócio do Google, mas vamos voltar, mas quem faz a pesquisa de freela? Porque assim, eu tenho um negócio chamado dor do crescimento. Você tem 2 problemas na vida, ou você não tem cliente nenhum, ou você tem cliente demais. Administrar muito cliente é difícil, porque você tem que, assim, depois que saiu o Felipe e o Rafa não conseguem mais entregar trabalho, você tem que chamar uma terceira pessoa. Sim. Aí tudo muda, tudo que vocês construíram junto, o pensamento, como que é crescer, né, nesse sentido aí, a empresa? Eu acho que essa é o maior desafio da empresa, né, tipo, como crescer e depois de crescer, como manter crescendo. Na verdade, manter no caminho que você planejou no início, né? Porque você começa a trazer gente fora, então você tem que selecionar as pessoas que você traz e ainda assim controlar pra, tipo, garantir que tudo ali tá adiante, tipo, tá seguindo o caminho que você queria. O que rola pra isso gente, é difícil. Isso é muito difícil. Rola pra gente, tipo, a gente saiu mais da parte de mão na massa, de produção, a gente dirige mais hoje em dia do que outra coisa. Sim. Porque, digamos, eu falo, hoje em dia, por exemplo, eu não toco, não abro after. Você não abre o after. Não, você é o businessman da empresa. Hoje em dia sim. Só tipo em necessidades extremas e tal, mas o que acontece? Eu tenho todo o background disso. Sim. Então eu consigo dialogar com qualquer motion designer e a gente conversar sobre um problema, sei lá, não tô conseguindo fazer isso. Eu posso dar sugestões e dar soluções pra ele. É diferente de você ter um cara que é businessman, só que só business. Não tem a parte criativa. E daí a gente começou a crescer trabalhando muito com freelancer, né? Tipo, então, cada projeto trabalhava, chegava a estar com 5 freelancers ao mesmo tempo. 5 freelancers ao mesmo tempo? Na verdade até mais, porque tem uma época que a gente tava com 5 projetos grandes e acho que a gente tava com mais. Você usa o quê? Slack, Trello pra gerenciar essa galera aí? Slack com o Rafael. Você que é o Project Manager. Eu sou o cara que cuida da galera. Você dá bronca e também dá elogio. Sim, a gente tem que ser meio, senão não rola. Mas a gente usa o Slack pra, tipo, conversas e discussões e, o Slack tem como se ligar pra pessoa, compartilhar a tela, compartilhar, tipo... aplicativos que mudam a nossa vida, né, cara? Então assim, na verdade... O bizarro é que a gente descobriu, inclusive, que o Slack hoje em dia você consegue até compartilhar o seu computador, tipo, você pode mexer o mouse do cara. Tipo TeamViewer? Sim. Oh, meu Deus, eu não vou. Dentro do Slack. Então, assim, pra gente é a ferramenta que faz a gente funcionar e a gente já tentou usar o Trello, o Felipe odiou na época. Então... Trello é post-it online, é ruim mesmo. E aí a gente foi pro Asana, que atualmente funciona pra gente. O Asana tem um motion incrível de um cara que fez. Quem fez? Giant. A Giant fez. Animal. Agora eu teve um agora do Oddfellows.
Que as bolinhas no vídeo do Oddfellows. O antigo era do Giant, era da bolinha. Eu só fui usar o Asana por causa do motion que eles fizeram de porque, né? porra! Dá um look aí no motion do Asana, ou Asana com S que... É ASANA. Cara, é fantástico esse aplicativo, eu tenho ele também aqui. Mas basicamente a gente usa isso pra comunicação, pra organizar, estruturar. O lance é manter a comunicação constante. Então a gente tá sempre conversando equipe, o grupo. Mas a gente foi crescendo trabalhando com freelancer, até que a gente tava já com tempo querendo botar a galera fixa mesmo, assim. Talvez, e agora, hein? É um problema isso, né? Cara, depende. Fixo no Brasil ou fixo nos Estados Unidos? Porque aqui tem burocracia de registrar, ou você quer o cara vir PJ, né? Pessoa jurídica. Não, pra gente tem que ser assim, porque a gente tá lá fora. A gente não tem como contratar. A gente não trabalha pra nossa empresa, a gente não pode. Porque a gente não tem... Lá fora. Não, a gente não pode porque a gente não tem visto de trabalho nos Estados Unidos. Então a gente não pode trabalhar nos Estados Unidos. Caramba. Como empregado. Fala a coisa aqui certa que vocês vão sair daqui presos. Não, mas isso Tô brincando, gente. A gente, como dono, a gente recebe a parte... O Prolabore que fala... que a gente de retirada e de dividendos. Lá funciona... Bom, eu quero depois até saber mais sobre isso aí em off de abrir empresa lá. Quero só finalizar o Google, ficou aberta aquela pergunta. Como o Google chegou pra vocês lá? Cara, e-mail, famoso e-mail. Você mandou ou ele mandou? Não, eles chegaram pra gente. Ele chegou pra um cara que conhecia a gente, fez essa ponte, e aí a gente começou a conversar direto com eles lá. Então a gente fez reunião, sempre, por mais que a gente esteja remoto, online, distante, a gente tenta sempre encurtar essa distância o máximo possível. Com tecnologia. E assim, uma coisa que faz muito diferencial é que no começo a gente tinha muito medo, porque a gente ainda tá muito seguro com o inglês, e o fato de, a gente tá no Brasil e tal. O medo, ele é constante, né? O medo é constante, mas... Você acaba de ficar de graça também. Você conversar com o pessoal numa webcam é diferente de um telefone, ou, sabe... De um Google Tradutor. Eu só sou no Google Tradutor, sabe? Porque, quando você vê a pessoa, você passa a confiar mais nela. Você cria uma certa conexão, sabe? O olho a olho é importante, O outro olho é muito importante. Então, assim, desde quando a gente tá começando ainda a, pensar num projeto que o cara contactou, a gente viu que, ele tem dinheiro pra investir, ele tem um projeto maneiro, vamos sentar e vamos conversar com ele. A gente conversa sempre com a webcam, justamente porque, assim, cria esse tipo de conexão, sabe? É diferente de você só, me liga aqui e a gente conversa rapidinho. Você consegue ver reação também. Isso é muito importante. Você falar uma parada de ver reação facial. Teu inglês é legal? Os dois é legal? O inglês é bacana? Lugar, Sim, Não, tipo assim, então, essa questão do inglês, essa questão do inglês é legal você falar, porque a maioria da galera fica assim, meu inglês não é tipo 100%, e aí como é que eu vou falar com a galera gringa lá, vão achar que eu falo errado. Se chega um gringo aqui falando português, você vai zoar o cara e falar, que foda. Ele tá falando a minha língua. Pra eles é a mesma coisa. Assim, uma curiosidade é que quando a gente tava numa conferência uma vez lá fora, a gente tava conversando com o pessoal e eles falaram, cara, você tem um sotaque muito de francês. Porque o latim eu acho que talvez aproxima essas coisas. Então pra eles parece que a gente é francês. Então assim, cara, parece que eu sou francês. Eu brasileiro, uma vez eu tava com meus pais viajando lá fora, fui encontrar um amigo meu que eu só conhecia online. Aí eu cheguei, meus pais não falam inglês e tal. Ele, tranquilo, não fala português. Entendeu? É porque a gente tem esse pensamento, tenta se inferiorizar. Eu acho que o brasileiro é muito assim. E você, na hora de se esforçar pra falar a língua deles, é uma coisa positiva tua. Sim, o cara tá esforçando pra falar a língua deles. Eles não falam a tua língua. Então quem que tá errado ali? Você que tá tentando falar a língua deles ou eles que nem falam a tua língua? Você é um cara superior, tecnicamente, que você tá tentando fazer. Exatamente. Entrar, cara, legal pra caramba. Mas é porque assim, outra coisa também que é muito importante é que uma coisa é você falando com a pessoa, e outra coisa é você trabalhando. Vira e mexe, cara, assim, eu recebo meio que pré-script ou só, treatment, né, que seria meio que a ideia do projeto e tal, de cliente, cheio de erro. E eles são americanos, saca? Inclusive, você tem uma história do seu nome. Então... Que ele tem se você entrar no site agora da MUI, chama Raf Mars, o nome dele. Seu nome é Rafael o quê? Rafael Marques. Rafael Marques, explica aí. E aí, assim, o que aconteceu? Tiveram dois problemas. Uma coisa é que eu me formei e eu queria ter um site, queria abrir, sei lá, ter uma conta no Dribbble, no Instagram, essas coisas. Cara, o nome é muito comum, sabe? Tem o Rafael Miranda, que é um designer de produto. Tem o Rafael Marques, que é o jogador que tá na merda agora lá com no México. Não pode dar propaganda nenhuma. Então assim, é um nome muito comum. E aí, quando eu fui levando, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com o Felipe e a gente começou a trabalhar lá pra fora, cara, todo mundo errava o meu nome, escrevia com F, 2 Fs, PH, às vezes Rafael, Tartaruga Ninja chamava ele. E assim, a forma que eles chamam lá fora é tipo Rafael.
E eu achava muito feia aquela porra. É, muito baitão, E aí acabou velho. que, assim, eu me moldei pra ficar fácil. Hoje em dia, tipo, Wrath pra eles é Wrath é tranquilo. Seria o que, Felipe? Felipe é Phil? Não, porque tem Philip. Ah, Aí vai. chama de Philip? Não, porque você falar pra eles, tipo, Felipe, eles entendem. Ah, Felipe. Você fala Felipe, eles entendem. É? Eu testei isso no Starbucks. Ah, é? Eu pedi lá as paradas, aí você perguntou o nome, né? Eu falei, Felipe. Vou mandar um Big Lips no Aí Starbucks. escreveu, só que escreveu errado, escreveu com P. Big Lips é... Ah, mas tá tranquilo, né? E aí o lance de, assim, agora vamos lá. Por que vocês decidiram então trabalhar só com cliente gringo? Ou não é só, não sei se é isso. E por que não o mercado brasileiro? Quando a gente começou, a gente não tava muito com a cabeça fechada pra fazer aqui ou lá fora. Até a gente tava, na verdade, tipo, a gente tava lançando vários artigos no nosso site na época pra atrair, né? Site da MUI, da MUI. O site antigo. E a gente fazia até em português e em inglês. Que dava um trabalho. Que dava um trabalho absurdo. A gente tinha que... Era o dobro do trabalho. A tradução não é literal, né? Não. Tem que interpretar o é texto. muito diferente. Não é o Google Translate. Mas no começo não era tipo um... Não vamos trabalhar no Brasil. Só que... Não vamos trabalhar no Brasil, não é isso. Só que assim, a gente recebeu muita galera que chegava e assim, se a startup lá fora já não tem dinheiro, a startup daqui não tem menos ainda dinheiro. Então a gente teve muita barreira de preço, porque uma das coisas que a gente não gostava era o tipo, sempre que aparecia um projeto era pra ontem, o valor era mínimo. Aqui. No Brasil. E aí então a gente falou que não, vamos valorizar o nosso trabalho, porque se a gente não valorizar, ninguém vai fazer pela gente. Então quando a gente começou a passar os projetos, a gente passava os valores que a gente na época achava que era justo o que a gente estava fazendo. E era sempre que, Aquela parada que... Choradeira. Aquela parada que ela sempre. falou, tipo, de... Aquelas coisas que a gente tava discutindo antes da gente montar a Moe, de se eu tivesse minha empresa, eu ia fazer diferente. E uma das coisas que a gente vê é justamente, o pessoal vai, aceita os projetos que é pra ontem, e daí vai chamar o motion designer e tal, pro cara se fuder ali tendo que virar à noite. Sim. Tem muito disso. Beleza, você pode fazer isso por um tempo pra ganhar uma grana rápida ali, mas você pensar, tipo, a longo prazo, você não vai viver sua vida fazendo isso. Não dá. Você vai pro espaço, cara. Sua saúde já era. Você tem que, você tem que começar a fazer isso desde agora, sabe? Você tem que começar desde antes, pra quando chegar na frente, você não... agora eu vou ter que parar de virar à noite e cuidar da minha saúde. Tem gente que tem seus 35 anos de idade aí, 40, que pegou o mocho por 20 anos virando noite e fazendo trabalho pra ontem. E assim, ele botou na cabeça dele que essa profissão não presta. Sim, Tem gente que pensa assim. E virou o normal, né? Virou normal. Opção. É assim que funciona. E cara, você fazer um projeto, vamos lá, de um dia pro outro, em comparação a fazer um projeto, sei lá, com uma semana, 2 semanas, 3 semanas, qual a diferença do resultado? Bom, foi incrível. Sim. Um dia ficar uma porcaria o trabalho. Você prefere o quê? Pegar um projeto pra ontem e pagar uma grana ali? Ou pegar um projeto que vai durar algumas semanas, que você vai fazer uma parada foda, e daí você vai pegar mais sei lá quantos projetos, entendeu? Até porque, assim, uma coisa que a gente descobriu com o tempo é que 80% dos deadlines são falsos, são estipulados por algum motivo que eles querem. Não, quero lançar na semana que vem. Aí você fala, porra, cara, isso é fantástico, você matou agora. Meu, eu tenho negócio pra fazer daqui 2 dias. Isso aí, mas peraí, você vai fazer um vídeo de venda pro seu negócio que é sua vida e você tem 2 dias pra fazer o vídeo? Sim. Eu não entendo o motivo de você. Ou você planejou errado, ou você. Então, o grande lance é o seguinte, tipo, quanto tempo você tá planejando fazer esse negócio? Quanto tempo você tem a data de lançamento? Aí eu falo, não sei o que, mas aí eu me enrolei e tal, então tá, calma aí. Então o problema é seu de planejamento, eu tenho agora que cobrir. Não faz sentido. Transferido pra entendeu? mim. Não faz sentido. Sim. Então você começar a trocar essa ideia e entender, você fala, cara, olha só, você pode lançar uma parada agora, sim, foi fazer uma parada merda. É isso que você quer, que você trabalhou há quanto tempo na sua empresa para lançar agora uma coisa, tipo, mais ou menos? Ou você me dá um mês aí, eu te entrego uma parada e você vai ser lá no topo. A gente sempre foi muito direto, tipo, olha, esse prazo surreal não dá. O que a gente pode fazer a gente pode fazer nesse prazo, mas a gente vai ter que trazer para as pessoas, vai custar 3 vezes mais. Não tem problema, se você quiser arcar com o custo. Ai, que delícia ouvir isso, cara. Mas assim, se você não quiser arcar com esse custo todo e quiser pelo preço que a gente passou inicialmente, é só você passar o seu deadline por mais 4 semanas. Se sabe, a gente pode achar aí Você descobre a urgência na hora que você passa o preço. Se a parada realmente é urgente, tipo, sei lá, que a gente chama de situação que a casa tá pegando fogo. Cara, é muito bom isso. Se a situação é urgente, o cara vai pagar muito mais. Sei lá, um vídeo de 8 mil, 2 minutos. Aí o cara é pra uma semana, um vídeo foda, 3D. Vai pra 27 pau, por exemplo. O cara fala, peraí, ele assusta. Aí peraí, tá, eu acho que eu posso esperar. Então não é urgente, cara, entendeu? Porque assim, eu acho legal isso aqui, até esse lance que você falou, de urgência, também tem lance da alteração. Sim. Quando não dói no bolso do cara, ninguém tem freio. Sim. Se você não botar preço ou limite da alteração, ninguém para. É muito fácil o outro falar, eu quero, faz isso. Assim, pra você se fode muito, cara. Limites
de alteração é uma coisa que eu não entendo como as pessoas conseguem trabalhar sem limitar. Porque assim, qual é o problema? Quando você não bota um limite, você não bota um risco do cara, tipo, você tem... Risco? Porque, qual é a questão? O cara, ele vira o diretor de arte do teu projeto. Ele vira o diretor da porra toda. E ficou uma merda. E pra que a gente contratou então, se ele faz a parada toda? Mas o grande lance é esse, tipo assim, aqui muita gente também... Eu vejo muito esse problema dos profissionais aqui. Não aqui, mas no mundo inteiro, mas eles têm medo de dizer não. E o que a gente fazia era isso, dizer muito não. Então assim, a gente dizia muito não aqui, e aqui não resultava meio que alguma coisa. O não resultava aqui? Não, tipo assim, a gente não, assim, resultava e realmente não tem mais nada, entendeu? Você dá um não, o cara, tipo, ele não recua e negocia, ele recua e vai embora. Sim. Ele ficava com medo. Acho que, tipo, aí ele vai procurar alguém que faça. Alguém que faça. Porque no final vai ter alguém que vai fazer. Entendi. Sim. E a questão é, tipo, aí você pensar, pô, mas eu perdi esse cliente aqui. Eu falei, cara, se ele quer o cara que vai fazer aquilo ali, não sou eu não quero ser esse cara. Então o que ele vai fazer com o cara lá, boa sorte, sabe? Quanto cobrar? Essa é a pergunta que mais recebo no inbox. De todo quanto é lado, todos os dias, a todo momento. Quanto eu cobro pra fazer o meu motion? O cara tá começando, ou às vezes o cara é experiente como nós, tem 10 anos de área, e ainda fica perdido na questão de quanto cobrar. Às vezes ele pega um mercado que ele trabalhou assim 10 anos fazendo um vídeo pro cara da esquina, aí pegou um trabalho de fora, ele fica totalmente perdido. Como que funciona essa parte de precificação? Você já comentou aqui que o tempo é a nossa maior moeda de troca. Quer mais tranquilo, né? Me dá mais tempo. Quer menos tempo, vai ser cobrado mais. Essa parada do tempo, você matou a pau. Então quer pra ontem, 3 vezes mais, né? 2 semanas, o preço normal. Mas o lance de como cobrar, precificar, entender o seu ambiente, como funciona? Basicamente, todo cliente já tem um valor que ele vai pagar. O cliente sabe o que ele quer pagar. Sabe? Ele vai chegar pra você e falar, eu não tenho budget, né? Não tenho valor. Então, budget seria a verba estipulada tipo aquele trabalho. Não tenho. Tá, então é infinito, então 100 mil, você paga? A questão não, eu não posso pagar isso, eu posso pagar tipo 2. Então você tem um budget. A questão é que você não tem, mas você tem. Por exemplo, o budget ele existe, só ninguém fala. Você quer pintar a sua casa. Quanto você quer gastar nisso? Você tem uma ideia. Sim. Você só não tem um valor ainda estipulado, entendeu? Verdade. Então, assim, a gente no começo, a gente fez muito disso de tipo, quanto que é, aí vai lá ver quantas horas você acha que dá pra fazer e manda. Só que a questão é você tá sempre chutando um valor. Se você chuta muito baixo, você se fode. Se você chuta muito alto, o cara foge. Então... Assim, você tem que ter uma base, por exemplo, eu preciso disso pra viver, e a questão, por exemplo, como empresa, a gente tem um custo base. Então a gente tem o custo da gente, o custo de quem trabalha com a gente, o custo de escritório, contador, não sei o que, não sei o que. Os serviços e tal, a gente sabe que aquilo ali é o mínimo do mínimo do mínimo. Então se eu vou trabalhar naquilo por um mês, a equipe inteira, então ela tem que cobrir aquilo dali e bem um pouco mais. Tem que ter um lucro em cima daquilo dali. Sim. Então você tem que ter pelo menos essa noção do seu mínimo. E no final, quando você, o papel de quem vende qualquer coisa é tentar sempre conseguir o valor mais alto. Sim. Então você do outro lado é negociar o valor mais baixo. Exato. É uma corda, né? Então, puxando. Se você não tiver noção do seu mínimo, você não tem como você precificar. Porque, eu posso falar que o valor bom pra você cobrar de um projeto é 10 mil, mas você gasta 20. Pra fazer. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa de cada um, mas o que acontece? Identifica o quanto que vale pra você, quanto que você, sei lá, às vezes você quer ganhar um salário X. Eu quero ganhar 10 mil por mês. 10 mil por mês, ótimo. Um bom exemplo, 10 mil por mês. Você tem 10 mil por mês. Então, se tem um projeto que chegou pra você que vai durar um mês, você não pode cobrar 10 mil. Não pode cobrar 10 mil? Não, porque você vai estar no limite ali, né? Se atrasou, fudeu. Olha, é importante, hein? Então você tem que, sei lá, você vai ter isso aqui, mais pelo menos 30, 50% em cima do valor. Que aí você vai ter um valor pra caso a parada dê ruim, embora você tenha que ter lá os termos, por exemplo, certo do que vai dar. Contrato você fala? Contrato ou não? Quem não tiver contrato não trabalha, né? A gente pode entrar nisso, porque, cara... O que tem gente que trabalha sem contrato não tem. Porque sem contrato vira casa da mãe Joana, é isso? Pode dizer? Vai pra lá, volta pra cá. Não, assim, a gente já foi salvo pelo menos umas 5 vezes por contrato. Salvo. Cliente folgado. Cliente folgado. Não, vamos, teve uma vez que um cliente do nada, o projeto tava tudo pronto. E aí quando a gente tava só fazendo os ajustes finais de animação de uma coisa ou outra que eles tinham apontado que queriam diferente, ele falou, então, eu tô me demitindo e vai entrar uma nova diretora de marketing. Quando já entrou a mulher nova, falou, eu quero refazer isso tudo. Eu falo, foda-se, não vamos fazer. Já assinou a parada, cara. Você já tá na fase final, agora é só entrega. Tem gente no Brasil que falaria, sim. Eu vou refazer.
Sim, porque sem cobrar, medo de perder. Medo E assim, de perder. O retrabalho que a gente teria... Mas no Brasil só, gente, né? Não, no Brasil, em qualquer lugar. Seria em qualquer lugar do mundo. Que a gente conhece. Esse cliente que você falando é gringo, inclusive, né? Os problemas daqui também acontecem lá. Era de Luxemburgo e é uma empresa grande pra cacete, sabe? Até é bom você falar isso, que tipo, a gente, né, como brasileiro, pensa a ideia que tipo, lá fora o cliente é fantástico. Lá fora tem prazo, tem grana, tem não sei o quê. Cara, os mesmos problemas daqui você tem lá fora. Sim. A questão que eu falo, a diferença é que lá fora existe uma cultura que existe uma indústria criativa. Eles valorizam mais. No Brasil não existe uma indústria criativa, não como algo determinado. Então ela existe porque a gente conhece, a gente tá aqui exatamente porque a gente faz isso, mas lá fora eles reconhecem, tipo, não sei quantos trabalhadores na indústria criativa. Você nunca vai ouvir isso aqui no Brasil falando num jornal, por exemplo. O que é indústria criativa? Indústria criativa, não faço nem ideia. É tipo artista, minha filha brincar de pintar quadro. Pintor, artista. Ele fala muito de indústria criativa, às vezes até como, tipo, sabe, startups, como cara, uma coisa criativa. Cara, acho que eu criativa. vou usar a indústria criativa aqui no canal a partir de agora, esse termo que você lançou. Pô, vamos fazer isso, eu acho que empreender no Brasil é mais fácil que empreender nos Estados Unidos ou em outro país, porque aqui, se você não tem indústria criativa, o que você tem? Carência. Sim. Então empreender aqui com esse negócio desse termo indústria criativa é mais fácil, como ele falou. O cliente lá também dá prazo pra ontem, paga mal, acho que qualquer lugar do mundo. Sim, né? Mas justamente, tem cliente bom e tem cliente ruim. É só você aprender a falar não pro cliente ruim e seguir pro cliente bom. Você posiciona também empresa. Exato. Isso. Mas voltando à questão, por exemplo, do valor, né? É aquilo que eu falei, por exemplo, você tem 10, você não vai cobrar 10. Porque senão isso você vai legal. ficar. E assim, muita gente esquece que você tem o dinheiro que você vai receber, eventualmente, cara, todo projeto passa um pouquinho, dá um atraso, precisa. Às vezes demorou pra responder comprar um e-mail, o cliente demorou pra responder uma coisa, isso vai te adicionar 2 dias aqui. Não é uma coisa que você vai cobrar, tranquilo, mas mas no final, se você planejou certinho aqueles 4 semanas, um mês, esse pouquinho aqui vai te pesar financeiramente, entendeu? Sim. Porque é um tempo que você tá ali sem poder pegar um outro projeto. Sim. Tem muita gente também que não pensa em taxa de governo. Quanto eu vou pagar no final do ano? Então, ninguém liga pra isso. Então, mas aí depois você se fode, porque os seus 10 mil, corta depois e vira pena. Eu tenho um caso aqui, ontem eu participei de um podcast, Santa Mãe do Iso Alto, e lá eu contei uma história de um budget de um job que eu fiz pro Corinthians, eu e ele fizemos, o Rafa que tá gravando, e a gente tinha assim um vídeo de 30 segundos pra fazer em Element 3D, viagem para o Japão com o Timão, anunciando que ia ter um lance numa promoção. Eu falei, na época, 2012, que o Corinthians foi jogar lá, 30 segundos eu vou cobrar 4.500 na minha cabeça, eu tinha quanto eu cobrar o mínimo, e eu vou ver o dele. Aí eu pensei na ideia, vou perguntar quanto ele quer pagar, qual o budget dele. Sim. E aí foi o lance, cara, aí eu cheguei, cara, é o seguinte, job tal, bacana, 3Dzinho, mas assim, quanto você tem pra gastar nesse job aqui? Ele, cara, tenho pouca grana só pra fazer isso, que é normal o cliente falar, eu tenho que fazer esse job de 16 mil. Eu queria cobrar 4. Exato. Aí eu falei, caralho, 4 vezes mais do que eu imaginava. Exatamente. Aí eu pensei assim, eu sou um trouxa, um otário que eu tô cobrando muito barato, ou a realidade desse cliente é outra. Ele era uma agência grande de São Paulo, e aí talvez os 4 mil pra mim é muito, pra ele é muito pouco. Como ele mesmo falou. Ele falou, ele tinha 16 mil pra fazer, pegamos o job, eu e o Rafa fizemos o job, recebemos 16 pau do job, em 30 segundinhos, entregamos, e ele achou fantástico na realidade dele. Sim. Ou seja, eu não sabia quanto cobrar, ele também não sabia quanto pagar, e a gente ficou nessa negociação. Sim. Não, e assim, todo esse lance de budget pra mim é mais uma questão de assim, existem milhares de soluções. Você pode fazer uma gambiarra pra consertar alguma coisa, você pode consertar com peças especializadas. Então quando você chega pro cliente, que a gente fala, tenho 16k pra fazer isso, 16 mil, você pode falar, porra, por 16 mil, cara, o que eu posso fazer por 16 mil? Então assim, você pode sempre apresentar uma solução que encaixe naquilo da melhor forma possível. Então, o projeto que você fazer por 4 é um. O projeto que você pode fazer por 16, você pode trazer mais 3 pessoas para trabalhar contigo e fazer uma coisa absurda. Apesar que o Felipe comentou aqui, eu sou do seguinte, o cobrado não sai caro. Se eu cobrei 1.000, vou entregar mais que 1.000. Se eu cobrei 4, vou entregar mais que 4. Eu acho que esse lance que você falou de entregar mais, tem até um livro do Rockefeller que fala isso. Sempre entregue algo a mais do que foi combinado. Sempre, porque o outro lado vai ficar muito feliz. Sim, e você também fica. Ela fala do wow factor. Que a coisa que eu olhar, tipo, wow. Caraca, o wow factor, o fator, uau, cara, foda. E aquela parada, cara, tipo, se você faz um pouco a mais pro teu cliente, vai acabar saindo um pouco mais pra você também, não em termos de, tipo, em custo e tal, mas porque o teu projeto vai ficar melhor. E o pagamento tem financeiro e também tem o pagamento do elogio, que pra nós, que são artistas, todo mundo tem ego, né? Tem. O ego pode ser mal, a palavra ego, ela é pejorativa aqui, né? Mas ego é bom porque, meu, que foda que você fez um trabalho bacana, velho. Você fala, caramba, recebi pagamento do elogio. Mas, tem coisa melhor que você
pegar o seu trabalho e mostrar, olha que nada que eu fiz. Sabe? Que, tipo assim, orgulho, né? Que a grana vai acabar, tá ligado? Que, sei lá, você pode ter ganhado 100 mil no projeto. Uma hora vai acabar 100 mil, mas seu projeto tá lá. Agora, você quer que esse projeto ficou lá uma coisa mais ou menos, ou uma coisa irada que você vai ficar mostrando ali pra todo mundo o tempo todo? Como que você prospecta? Já que você falou de mostrar, como você prospecta? Porque assim, o que eu percebi até hoje, não sei se é só minha história ou não, o network é a base da venda. Eu acho, né? Não sei. E aí, no caso de vocês também, é isso? Network é a base da venda? É porque assim, todo cliente, quando você trabalha, tem certos fatores pelo qual ele vai fechar um projeto com você. O valor, claro, ele vai, tipo, se ele tem como pagar aquilo ali, mesmo que às vezes está mais do que ele planejou pagar, ele vai pagar com você. Mas o principal dele é confiança. Se você confia que você vai entregar e que você é correto, profissional e tal, ele vai fechar com você. Então, o lance do networking é uma questão para você gerar uma confiança junto com aquele cliente. Então, por exemplo, você já trocou uma ideia com ele antes, conversar de outras coisas, você ajudou ele em alguma outra coisa. Então, isso é uma coisa que na cabeça dele, ele confia muito mais em você do que na empresa X, que pode ter 50 mil pessoas a mais. Credibilidade. Isso. Sim, e assim, uma coisa que já aconteceu antes foi um cliente que chegou pra gente e ele falou, porra, só tem esse valor e eu não tenho como conseguir mais. Falou, pô, esse valor realmente não dá pra gente. Mas olha só, venda aqui, assim, tipo, é aquela coisa, você não precisa nem gastar um tempo. Às vezes você bate o negócio e fala, olha, venda aqui, eu acho que talvez você não devia ir pro 3D, você devia fazer uma coisa mais motion, shapes e tal, procura uma solução mais simples e tal. Aí o cara foi, fez isso, passou um tempo, ele voltou pra gente. Querendo fazer algo mais. E tipo, assim, o networking que você falou é a base. Você tem que conhecer pessoas, tá aberto para conversar com as pessoas. E eu faço isso não só com o cliente, mas também dentro mesmo da área, assim, né? A gente mesmo trocou uma ideia. Troca ideia direto, o Feitosa, o Manuel, tipo, quando estava planejando um curso, foi, pô, vamos trocar uma ideia, quero ver o que vocês estão fazendo, quero ajudar vocês também. E eu acho que o pessoal tem que pensar o network não é uma coisa de vou fazer um contato com interesse, mas na verdade o quanto que você pode ajudar aquela pessoa, entendeu? Porque é natural e volta, né? Não, é natural e tipo, não sei, eu gosto tanto, claro, de receber as paradas, mas também de, tipo, de passar, tanto que a gente que ensina tem essa questão, né, de passar o conhecimento, passar uma experiência, tipo, o que a gente tá falando aqui agora, dar umas dicas e tal, pô, cara, faz isso melhor, sabe? E às vezes o cliente chega pra você, ele não tá no momento ideal pra trabalhar com você. Ele pode não ter a grana suficiente, pode não, sei lá, não tá no momento. Não é uma coisa pra você descartar. Às vezes é um momento de você orientar ele e falar, pô, sei lá, vou te indicar fulano aqui, que eu sei que ele tem um trabalho mais próximo do que você precisa e tal. Isso não quer dizer que você perdeu o cliente. Isso é valioso demais. Isso quer dizer que ele vai lá fazer e depois, quando tiver um projeto que ele tem um valor que bate no seu, ele vem pra você. Isso aconteceu recentemente com a gente. O projeto que a gente fechou agora com a Pfizer, a gente trabalhou com eles 2 anos atrás, e daí eles estavam fazendo uma parada agora com o pessoal, acho que da Ucrânia, da Lituânia, que eles contratavam pra umas coisas mais rápidas. Então era tipo só tipografia cinética, né, só texto, e ele falou, pô, tá legal, mas eu quero aquela coisa assim, o pessoal olha e fala, que irado. Falta alma na animação. Aí ele falou, sei que eu vou falar, sei que eu vou chamar. Aí ele voltou pra gente, pô, então, tem uma parada aqui, não sei o que, como a gente pode fazer uma parada legal? E aí ele tinha uma ideia. E a gente chegou com esse... Ele tinha uma ideia e um budget. Ele tinha uma ideia e um budget. Aí porque todo cliente tem budget. Todo cliente tem budget na cabeça. Nunca esqueça disso. Por exemplo, se o cliente fala, eu não tenho... Cara, não vamos tenho gravar um vídeo só disso. Pode fazer uma parada só dessa. Só de como cobrar, porque é fantástico. Sim. Se o cliente chegar e falar, por exemplo, não tenho budget, você pode falar, tá, mas qual que é a faixa então? É o quê? Está entre 10, 50 mil, qual que é a faixa? E às vezes nessa ele vai falar, putz, eu não tenho nem esse mínimo aí. Você fala, então você tem um budget, tá ligado? Tem um budget. Tá, então peraí, então vamos ver o seu budget. Dá pra gente fazer alguma isso coisa? Isso é muito bom. Dá pra gente fazer uma coisa? Dá. Não sei, não dá. Então... Não, assim, às vezes também o cara não tem aquele budget que, tipo, o que o Felipe falou, pô, eu preciso de 10 mil pra viver. Às vezes o cara pode não ter aquele budget inteiro, mas ele pode ter vários projetos que ele quer fazer, que ele consegue às vezes fazer, tipo, vários projetos de 2K e eventualmente consegue fechar. Né? E você fecha, sabe? Então, assim, é muito importante você forçar essa coisa do budget, porque a gente tem um cara que ajudou bastante a gente quando estava meio que estudando e tal, que ele falava, cara, se o cliente não tem um budget, é porque o projeto ainda não é uma realidade pra ele. Sim, nem todo cliente também é pra você, né? Nem todo cliente está disposto a pagar o seu valor. Porque existem 3 coisas que definem o projeto se ele é real ou não. Um budget,
um deadline e um decision maker, quem define as paradas. Qual que é outro? Decision maker. Decision maker. É o cara que define as paradas. Foda essa. Então acontece, se não tem alguém que é a pessoa que define as coisas, esse projeto não existe. Se ele não tem um budget, não existe. Se ele não tem um deadline, se você não tem qualquer um deles, é só uma ideia, não um projeto. Só uma ideia. Ou só perda de tempo, uma pesquisa de né? preço. Você não quer orçar uma ideia, você quer orçar um projeto. Entendeu? Então assim, se eu quero também perder seu tempo orçando uma parada, que não vai dar certo. Isso é a evolução de um cara que tem empresa, porque essas coisas que ele tá falando aqui agora, é só depois de tomar tanta porrada. A gente já apanhou pra Não é caralho. isso. Porque, pô, decision maker, que é fantástico esse termo, ter budget e ter deadline, cara. Se o cara não tem isso, ele não planejou na ideia dele, vai só perder o tempo dele e o seu. Eu digo aqui, às vezes eu fico metade do mês fazendo orçamento. Orçamento é job, tem que botar no custo. E reunião. Cara, que São Paulo, pega o carro, eu tô em São Caetano, pego o carro 2 horas pra ir, aí ouço uma ideia que podia ser por e-mail, 2 horas pra voltar, cara, eu perdi meu dia inteiro. Aí eu queria fazer, mano, por que você não mostrou esse link por e-mail, pelo amor de Deus, velho? Vem cá pra abrir um isso é link uma coisa no boa. e-mail. Pra gente, tem que fazer reunião? Tem. Aí você abre sei lá, o Google Hangouts, o Skype, vai lá, perde 30 minutos, ouve e acabou. É uma parada que ninguém ensina sobre o pré-planejamento, não é nem planejar a prospecção. Depois que você fechou um trabalho, essa primeira etapa de negociação com o cliente, a gente não tem quase quem fala sobre isso, né? Como fazer esse tipo de coisa. Não tem, faculdade não ensina. Não ensina. Então, tipo, exatamente o que eu falei, que eu saí buscando fazer esses freela bem fraco lá pra fora, que eu queria aprender isso, porque eu sabia que nenhuma faculdade ensinava, nenhum mestrado ensinava. A BAU também. ensina isso ou não? Não ensina. É a vida, É a vida. Porque só acontece, Felipe Silveira ensina. Qual que é a ideia de você fazer uma faculdade? É você sair para ser o empregado na empresa X. Então você vai sair ali, no Rio, por exemplo, você vai sair pra trabalhar na Globo. Mas isso no Brasil tem essa cultura de você virar funcionário, né? Não, em tudo. Não, mas porque lá fora também existe uma questão não tem lá uma questão de você fala, empreenda mais, crie sua empresa, não tem isso lá fora? Depende tem dos no lugares. âmbito geral, mas não tipo numa escola de design, por exemplo, te incentivar para isso ou te ensinar isso. Até porque todas essas questões que a gente está falando aqui é muito da vivência e da experiência. É claro que você, depois de um tempo, você cria um certo sistema, uma certa fórmula, eu odeio essa palavra, mas que você segue, que meio que, pô, isso aqui funciona com a gente. Sim, mas ela funciona, a fórmula É um guia, funciona. é um guia. É um guia, não é uma isso, forma. não é uma forma, é um existe. guia. Porque também você não precisa seguir todo o tempo a risca. Não Você dá, tem que saber existe. onde você vai ser maleável. Foi uma coisa que a gente buscou cada vez mais, e o Rafael, a gente sempre buscou aprender mais, não só tecnicamente, não só criativamente, mas também nessa parte de administrar, de business owner. Pô, né? tô De ser apaixonado dono por de esses business. caras aqui, velho. Estão dando uma aula aqui hoje, cara, muito bom. Bom, gente, que aula hoje. Pra encerrar aqui, eu quero que o Felipe dê as suas inspirações no mundo do motion e depois o Rafa também. Lembrando que o Rafa aqui, ele tem... É daltônico isso? Eu sou daltônico. Primeiro motion que eu conheço que é daltônico, eu não sei como ele funciona com as cores, eu quero que ele depois reserve um espaço pra falar sobre isso. Fala aí quais são as inspirações no mundo do motion. Inspirações no mundo do motion, pode ser estúdio também, ou Pode só... ser quem você abre e pensa, esse cara é foda. Pensa, não precisa ser do motion não, pode ser... Não, tipo, do motion acho que tipo de estúdios, porque também a gente acaba olhando muito estúdio, né, porque a gente também tem, então, pô, os clássicos Giant e Buck Giant e Bucky. são os clássicos, mas tem a própria galera da Lecube também, Lecube Argentina, né? Lecube, né? Argentina, Lecube manda pra caralho. Eu curto muito a Oddfellows também. Oddfellows ela dá uma aula de animação, né? Oddfellows dá aula, mas, por exemplo, tem um motion designer como Max Magnusson, acho que é Max esse Magnusson, o Fernando já falou dele aqui no vídeo, ele adora. Sim, ele é muito bom. Ele é leste europeu, não é? Russo, sei lá. Não sei, eu tenho o Vladimir Bartikov, Esse que é o russo. esse que é o russo, esse manda pra caramba. O ucraniano, cara, não lembro agora de cabeça. É de Não, lá. acho É que de ele lá, russo, de lá. Gosto muito também do Kirk Wallace como ilustrador. Esse eu não conheço. Acho Você que segue é. esses caras aí no Vimeo, Behance, é isso? Ah, isso é todo Instagram, mundo. Dribble, Vimeo, tudo. Que legal, que legal. E assim, em termos de ilustrador, que é um cara que... Eu acho que ele é só ilustrador, acho que ele não anima. Mas ele trabalha muito com o Henrique Baroni, porque ele também é da Giant Rick Baroni é um brasileiro que acho que é um cara estúpido em animação tradicional. Sim, ele é totalmente... Eu sou seu aluno, viu, Rick Baroni, do curso Homographimator. Eu já falei pra ele que eu se eu não me engano, comprei o cara... o curso e não vi ainda. Sim. Se eu não me engano, é um cara mexicano, mas é um cara chamado Rafael Maiani, Rafael Maiani. que ele, pra mim, é um ilustrador magnífico. Tem uma história do Rafael Maiano que é muito louca. Porque, de meses atrás, eu tava em Vancouver, eu conheci Giant,
Eu fui lá, o Henrique, pô... O Felipe tem uma mania de ir nos estúdios, na porta dos estúdios e ficar lá, esperando eu entrar, tirar foto com a galera. Quando alguém abre a porta, ele... Abre a porta, ele foi no Crazy Nasty lá na frente, ele foi na Buck, ele... Aí quando percebem que eu tô lá dentro, eu saio. ou te expulsam. O que vier primeiro. Mas acontece, aí eu, pô, almocei com o Henrique Baroni, com a galera lá, aí beleza. Aí eu tava almoçando com o Henrique Baroni, com o Tim e o Sebastian que trabalham lá. Sebastian Bap? Ou não? Não. É outro Sebastian que trabalhava na Buck. Tipo, tem um currículo pequeno. O cara foi da Buck pra gerente. Mas eu tô lá voltando pra gerente pra despedir dos caras e tal. Aí na esquina tem um pessoal da gerente ali almoçando também. Isso em que cidade que é? Vancouver. Aí chega o Henrique, Rafael, Felipe não sei quem. Eu, beleza, saí. Aí depois bateu aquele clique assim, caraca, era o Rafael Mayumi. O cara tá tipo ali na esquina, comendo um sanduíche, comendo uma parada assim. Acabei de dar um oi pra ele, não faz ideia que era o cara, caraca. Sabe? É que a coisa que assim, você pensa, caraca, que mundo que é esse que eu tô? Que eu tô com o Henrique Baroni aqui, tem um cara foda aqui, outro cara foda aqui. Porque você vê através da internet, quanto maior distância vira da pessoa que você admira, maior parece que é distante, né? A celebridade, o tamanho dela fica grande. E não, cara, é uma pessoa comum. São pessoas, cara, porra, assim, todos os estúdios que eu fui, toda essa galera de motion que eu já encontrei pessoalmente, são sempre muito gente boa, sempre assim, muito abertos. Às vezes a gente põe a galera no pedestal, tipo, o trabalho deles é muito foda, eu nunca vou encostar neles. Chegar, né? Cara, eu nunca vou encostar neles e tal, mas cara, eles são que nem a gente. Eles também têm os seus ídolos ali, que a gente nem imagina. Esses dias eu falei com o Marcos Vaz, que eu gosto demais do trabalho do cara, e mandei pra ele uma mensagem, eu acompanhei ele e o Marcel Zil, que o Zil tem mais contato. Cara, você pode me ajudar aqui tal coisa pra falar um texto pra comunidade de motion? O cara mandou uma bíblia, eu postei no grupo Vida de Motion lá, ele mandou todos os trabalhos em PDF que ele tem lá no estúdio, como ele cria pra Troika, porque meu sonho é trabalhar com broadcast design, eu gosto demais. Então ele mandou da Big Block, que é a melhor produtora, na minha opinião, de animação pra broadcast, a Troika, e cara, ele mandou tudo. Falei, velho, bicho, não sei, vou fazer até uma série aqui no canal chamado Mentoria Marcos Vaz, que ele me mandou uma aula que eu preciso compartilhar para as pessoas. Sim. E ele falou assim, cara, eu só mandei uma mensagem no Facebook. Você só mandou e o cara tava aberto. O cara tava aberto. Na verdade, tipo, muita coisa você tá apenas 1 e-mail de distância. 1 e-mail de distância. Suas referências aí pra nós, Rafa? Cara, assim, eu compartilho muito com as referências do Felipe, porque, né, a gente tá... Tem um pega referência e manda pro outro. Já que ele falou estúdio, Giant Ant, como que fala em inglês? Giant Ant, Oddfellows, Buck. Fala você agora, artista, consegue ou não? Pra trocar? Porque olha as paradas, Rafael as paradas. Olha que irado, cara. E manda pra gente, mandamos pro outro no Slack. Assim, só pra falar assim, pra mim a Buck, eu gosto da Buck, mas pra mim o grande diferencial da Buck é que eles são os melhores roteiristas de todos esses, sabe? Golden Wolf também é muito foda. Qual? Golden Wolf. Eles trabalham só com frame a frame dos mais loucos possíveis. É que assim, a Giant também conta história animal, né? Não, sim, mas cara, amarram no storytelling. A Buck, ela, que eu sempre perguntado pros motion designers, de 10, 8 falam que a Buck é o principal estúdio que eles mais gostam. Sim, mas exatamente, acho que não é que a gente não fala da Buck em questão de animação irada e tal. É que pra mim eles conseguem te imergir muito nas histórias, sabe? Sim, é muito porque é tudo muito bem pensado, o timing do sound design, todo o roteiro, as referências que eles trazem. A gente viu eles ano retrasado? Ano passado no Off, que é uma conferência que tem em Barcelona. Porra, foi, sei lá, 40 minutos, 1 hora e minha cabeça saiu explodindo. Sério? Assim. É maravilhoso. É foda. Sabe? Eles têm um trabalho muito fantástico. Chegou esse trabalho do J.R. Canesh, aquele boliviano, né? Sim. Que ele fez tá aquele trabalho. Tá na Giant, ele fez o trabalho do América. Se não tiver, ele vai estar. Cara, ele fez um trabalho muito foda e aí eu conheci a Buck por causa disso. Mas, porra, viu? Olha que legal. Essas conferências que você falou, tem Animotion, que é o Isaac que organiza. Vocês vão vir para Animotion esse ano ou não? Tá comprado já. Então, Animotion, quem quiser ver os dois aqui, ó, eles falaram que eles são abertos e receptivos, hein? Então, quem quiser trocar ideia, dar um abraço aqui nos dois, vão estar na Animotion esse ano. Sim, né? Eu também vou estar lá na Animotion, vai ter gente pra caramba esse ano na Animotion, que é do Isaac, que esse festival, essa comunidade de. Cara, isso tá muito legal no Brasil, né, bicho? Tá crescendo. Estão fazendo a comunidade, os canais aí, tem o Pedro Aquino, né? Tem o Dicas, todo mundo falando de motion design, tem Animotion, obviamente, e cara, isso tá ficando, eu sei lá, pra onde vai, bicho. Não, tá legal. acho que, tipo, eu troquei uma ideia, trocou muita ideia com o Isaac já, né? E, tipo, a gente já foi em várias conferências lá fora.
O OFF, por exemplo, é uma enorme, assim, são 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, imagina 3.000 motion lá. 3 dias de parada, e tipo, rolando paralelamente 2 coisas, sabe? É muito louco. Cara, muito bom. E eu falei, cara, a gente consegue fazer isso aqui no Brasil. Falta a gente aqui, a gente investir mais nesses lugares desses. E a gente ir muito nessas conferências foi o que cada vez mais abriu nossa cabeça pra explorar novos estilos, tentar novas histórias, tipo, realmente sair do trend, do padrão, vamos tentar fazer uma parada diferente, vamos... Comunidade, sabe? cara. E fora os contatos, né? Você começa, tipo, não contato do tipo de, o contato pra conseguir fazer um projeto. Não, pô, contato de o pessoal virar brother teu mesmo, de você vai pra lá, encontra, tem um amigo meu da Bélgica, eu vou pra conferência, a gente se encontra lá, troca uma ideia. Que foda. E você começa a encontrar uma galera, assim, do mundo inteiro, cara. Ó, pra encerrar aqui, quer falar alguma coisa? Então, eu lembrei de 3 referências que ele não roubou de mim. Um boa. estúdio de Detroit chamado Gunner. Não conheço. Você procura por Gunner Animation. Vou procurar, não conheço. Porque só Gunner você não acha, mas Gunner Animation você vai achar, eles mandam muito bem. De artistas, eu gosto muito de uma mulher que eu acho que ela é da França, Mandy Wickens. Nossa. Que ela. link aí embaixo. Bota lá, que ela estudou na Gobelin. Gobelin, que é a melhor escola de animação Ilustradora do maravilhosa, planeta. Animadora maravilhosa. E outra pessoa que eu gosto muito também é da Lynn Fritz. Lynn Fritz. Também não conheço. Que ela tem um estilo muito diferente. Ela trabalhou na Cub Studio já. E já fez coisa com a Bigradnet também. A Bigradnet que é brasileira, mineirinha, também né? Também é referência do cara. Gente boa.